Tu peux prendre les voix en n'importe quoi, Jésus. Oh, alléluia. Amen. Ah, si. Nous sommes bien pour Jésus. Nous allons ça para Jésus.
mwapanza Yesu sawana manina de obina kateo za sispe atoni kobina tebine la Jésus responsable. Amen. Amen. Jésus. Est-ce que vous avez alguém que está exaltado a Deus na manhã de hoje? Amado, momentos assim convém nós exaltar Ele. Será que você está exaltando a este Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus. Tu es incomparable. Oh Jésus. Il est comme toi, Seigneur. Ninguém como tu, Senhor. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Merci le Dieu incomparable, Seigneur. C'est comme ça que tu tombes là, Emmanuel est là, il se présente avec moi. Emmanuel est là, il sonne Jésus. Emmanuel est là, il se présente avec moi. Emmanuel est là. Gardons toujours l'attitude de prière. Mantém sempre com a atitude de oração. Prions afin que l'Éternel nous parle.
Ora a fim que o Senhor possa nos falar et qu'il nous bénisse par sa parole. e que possa nos abençoar através da sua Que nous palavra. soyons instruits par sa parole. Que sejamos instruídos através da sua palavra. Et qu'il fasse à ce que nous puissions comprendre ce qui sera enseigné cet après-midi. E que Ele faça com que possamos compreender aquilo que será ensinado na tarde de hoje. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Élevons nos voix et prions. Exalta a tua voz Aleluia. e oramos. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous nous approchons de toi, ô Dieu. En ce moment, nous voulons partager la parole, Seigneur. Le peuple et ton peuple, la parole et ta parole, Seigneur. Enseigne-moi, enseigne chacun de nous, Seigneur. Nous voulons être enseignés, nous voulons être instruits par ta parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Instruis-nous. Au nom de Jésus. Père éternel et Dieu, Pai eterno Deus, nous te disons merci nós te agradecemos pour ces bons moments que tu nous donnes, Seigneur, por este bom momento que o Senhor nos concede de partager ta parole. de partilharmos a tua palavra. Nous répandons encore une fois de plus nos cœurs devant toi, Nós derramamos mais uma vez os nossos corações diante afin de que tu ti, le voies et que tu puisses s'aimer ta parole. para que o Senhor veja os nossos corações Et que e nos semeie cœurs a tua palavra. soient cette terre favorable où tu sèmes la parole pour que la parole donne ses fruits au centuple. Que os nossos corações sejam essa terra, boa terra, onde o Senhor estará semeando a sua palavra, para que dê os seus frutos. Parle aux oreilles de nos cœurs. Fale aos ouvidos do nosso coração. Instruis chacun de nous. Instrua cada um de nós. Que nous soyons de ceux-là qui comprennent ta parole. Que sejamos aqueles que entenderão a tua palavra. Et que nous puissions croire à ta parole en la mettant en pratique. E que possamos crer na tua palavra, colocando-a em prática. Merci Seigneur pour l'apport du Saint-Esprit. Obrigada, Senhor, pelo acordo do Espírito Santo. Le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. O Espírito Santo que convence os corações. Lui qui est notre enseignant par excellence. Ele que é o nosso ensinador por excelência. Saint-Esprit, merci d'être là. Espírito Santo, obrigada por estares aqui. Merci de glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Obrigado por glorificares o nome de Jesus no nosso Merci de meio. prendre la parole et de faire cette parole notre vie. Obrigada por tomares a palavra e fazer da palavra a nossa vida. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus disparaît. E tudo que não glorifica o nome de Jesus desapareça. Et que Jésus soit élevé. E que Jesus seja Et tout exaltado. ce qui peut s'élever comme une barrière à la parole puisse s'éloigner de nous au nom de Jésus. E que tudo que pode se levantar como uma barreira para impedir a tua palavra que se afaste de nós em nome de Jesus. Seigneur, merci. Senhor, Au obrigado. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Aplaudimos fortemente para o Senhor. Oh, applaudissons pour le Seigneur. Aplaudamos para o Senhor. Amen. Amém. Gloire au Seigneur Jésus. Glória ao Senhor Jesus. Il est tellement bon. Ele é tão maravilhoso. Sa bonté dira toujours. A sua bondade dura para sempre. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. A Bíblia diz: alegro-me quando me dizem para ir à casa do Est-ce que tu n'es Senhor. pas dans la joie d'être ici? Será que não estás alegre de estares aqui? Oh, 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 oh. Tu es dans la joie d'être ici, dans la présence du Seigneur? Estás alegre em estares aqui na presença do Nous Senhor? ne sommes pas venus voir un homme, nous sommes venus nous rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ. Não viemos ver um homem, mas viemos nos encontrar com o Senhor Jesus Aujourd'hui, nous Cristo. avons deux phases dans notre temps de la prédication. Hoje temos duas fases no momento da Deux pregação. phases et deux thèmes. Duas fases e dois temas. Nous allons diviser le temps qui nous est réparti pour qu'on puisse parler de deux thèmes aujourd'hui. Vamos usar o tempo que nos foi dado para falar sobre dois temas hoje. Aujourd'hui, nous sommes en jeûne, Hoje n'est-ce pas? estamos de jejum, não Oh, é? qui n'est pas en jeûne aujourd'hui? Quem não está em jejum hoje Il est en train de pécher. está pecando. Qui est en jeûne? Quem está em jejum?
À part ceux-là qui sont venus peut-être aujourd'hui. Além daqueles que só Les autres vieram sont venus hoje. les 31, ils sont revenus aujourd'hui et peut-être on peut comprendre. Outros vieram no dia 31 Quem é e en só train de voltaram jeûner? aqui hoje. Quem está Qui est en train de jejuando? jeûner? Quem está jejuando? Alléluia. La pierre vivante, nous sommes en jeûne. A pedra viva está em jejum. Nous commençons les jeûnes et prières aujourd'hui. Nós começamos o jejum C'est e a depuis oração 0 hoje. heure que nous observons les jeûnes et prières. Nous ne mangeons pas. On peut Desde boire as l'eau. 0 horas On que permet de nós boire l'eau. começamos Mais o on ne jejum, mange pas. não comemos, mas é permitido On ne prend bebermos pas água. aussi du sucré ni de jus. Não podemos beber gasosa nem beber sumo. Seulement lorsqu'on va terminer le culte, Só quando comme c'est le terminamos o dimanche, culto, on como é peut domingo, manger quelque chose. poderemos comer Et à alguma 0 coisa. heure, on reprend pour terminer demain après le culte, donc à 18h30. E às 0 horas retomamos o jejum para amanhã terminarmos o jejum às 18h30. Amen. Amém. Et nous aurons le premier thème concernant nos alliances et le second thème concernant nos jeûnes et prières. Teremos o primeiro tema que falará das nossas alianças e o segundo que falará do jejum e a oração. Alléluia. Amém. Et le second sera court. O segundo será curto, C'est seulement pour nous mettre dans les bains de jeûne et prière. é só para nos fazer mergulhar na água de jejum e oração. Et les premiers sera un peu long. E o primeiro tema será um pouco longo. Et on va faire tout pour qu'on puisse nager dans le temps qui nous est donné. E vamos fazer de tudo para navegar dentro do tempo que nos foi dado. Ah, peut-être on peut déborder de 15 minutes Talvez podemos passar do tempo 15 minutos et personne ne va nous demander ça. Qu'on puisse payer le temps là, de 15 minutes. e ninguém vai nos cobrar esses 15 minutos. Amen. Amém. Ok, nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 5 au verset 7. Estamos em Gênesis Genèse 12, 12, 5 au 7. 5, 7. Lisons la parole de Dieu. Fazemos a leitura da palavra de Genèse Deus. 12, 5 au verset 7. Gênesis 12, versículos 5 a 7. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous les biens qu'ils avaient acquis, et les âmes qu'ils s'étaient adjointes à Haran. Et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée, et les Cananéens étaient dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est la parole de l'Éternel. É a palavra do Senhor, faço a leitura. Gênesis 12, 5 a 7. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Lou, filho do seu irmão, e a todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã, quando chegaram a Canaã. Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus. O Senhor pôs ali o Deus, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Palavra do Senhor. C'est la parole de l'Éternel. É a palavra do On peut Senhor. s'asseoir. Podemos recuperar os On assentos. applaudit pour le Seigneur Jésus-Christ. Aplaudindo para o Senhor Jesus Cristo. Nous applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Aplaudimos para o Senhor Jesus Cristo. Shalom. Shalom. Nous sommes déjà avertis, nous aurons 2 séances de thèmes. E já fomos alertados que teremos 2 temas. Le premier, ça concerne les alliances qu'on est en train de faire.
O primeiro concerne as alianças que estamos fazendo Et le second va nous introduire dans le jeûne et prière. e o segundo vai nos introduzir no jejum e na oração. Et ça sera 3 thèmes que je prêche aujourd'hui. Ce sont les 3 thèmes que je prêche aujourd'hui. Le total, suit ce que moi j'ai dit. Le total des thèmes, c'est 3 thèmes que je prêche aujourd'hui. O total dos temas são 3 que vou pregar hoje, ou que prego hoje. Tem que acompanhar o que eu estou a dizer. Não pensa conforme que estás a pensar. Amém. Amém. Ok. Je viens de prêcher à Quilamba, le premier thème, Acabei de pregar no Quilamba, o primeiro tema, sur ce que nous devons savoir du temps. sobre o que devemos saber do tempo. Et là, nous sommes dans le deuxième thème d'aujourd'hui que je prêche, E estamos no segundo tema de hoje que prego, sur les 4 autels de sacrifice d'Abraham. sobre os 4 altares de sacrifício de Abraão. Et après, nous parlerons sur le thème le jeûne et prière. E depois falaremos do tema sobre o jejum e a oração. Amen. Amém. Le jeûne et prière, la clé de la restauration. O jejum e a oração, La clé de la restauration. A chave da restauration. Amen. amém. Ok, je suis dans la joie de voir quelques figures ici. Estou alegre de ver alguns rostos aqui. Amen. Amém. Je vois la figure de ma fille Bella. Vejo o rosto da minha filha Bela. Ça va? Tudo How are bem? you? Ah. Welcome. Je vis encore une autre figure ici. Vi também um outro rosto aqui. Amen. Amém. La réserve de Dieu. A reserva va. de Deus. Que Dieu te bénisse. Je vis encore une autre figure. Vi mais um outro rosto. C'est la figure d'un de mes fils E o rosto de um dos meus filhos. biologiques. Filho biológico. Ya Pichu, ça va? Maman Titi. Oui, Pichu. Amen. Ça Amém. va? Oh, et depuis quand? Non, quoi, habiter? O tio não sabe. Amen. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Celui-là, c'est l'un de mes fils biologiques. Ele é um dos meus Il filhos vient, biológicos il vient de la France. que veio da Sois França. béni. Seja Et soyez les abençoado bienvenus. e seja bem-vindo. Ma belle Angolais Pessamela. Que a terra de Angola te seja dada. Amen. Amém. Ok, nous partageons la parole de Dieu. Vamos partilhar a palavra de Deus. Les 4 autels de sacrifice d'Abraham. Os 4 altares de sacrifício de Abraão. On n'a pas encore touché ces 4 autels comme il fallait, mais on est en train de parler sur ça. Ainda não focamos nos 4 altares, mas estamos a falar sobre isso. Et Abraham, c'est cette personne-là que Dieu a ordonné de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour l'amener là où Abraham ne connaissait pas. Abraão é essa pessoa que Deus mandou-lhe sair da sua pátria, da casa dos seus pais, da sua parentela, para ir para um lugar em que ele não conhecia. Et sa ville natale, c'était Our, en Chaldée, E a sua cidade natal era Ur dos Caldeus, donc en Mésopotamie. na Mesopotâmia. C'est là où Dieu a apparu à Abraham pour la première fois. É ali onde Deus apareceu a Abraão pela primeira vez. On a cette histoire dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 3. Temos essa história em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo Et 1 ao la même versículo 3. histoire, on le voit aussi dans Genèse 11, 31 à 32. A mesma história vemos também em Gênesis 11, 31 a 32. Et lorsqu'il était en Mésopotamie, il est sorti avec son père. C'est son père qui a pris Abraham, Sarah et l'autre fils de son fils. Ils sont partis. Quando estavam na Mesopotâmia, foi o seu pai que lhe tirou de lá, tomou Abraão, pegou a esposa de Abraão, o sobrinho de Abraão e saíram. Alléluia. Amém. Et ils sont partis. E eles saíram. Normalement, ils allaient à Cana. Normalmente, Mais eles non pas arrivé à iam Cana. para Son Canaã. père a fait assez qu'il puisse rester à Charan.
E eles não tinham chegado ainda em Alors Canaã. que Charan Seu devait pai être le passage pour aller à Cana, fez com que parassem em Arã, et ils restent là à Charan. enquanto que Arã seria só um caminho para passarem até chegar em Canaã, mas E eles permaneceram em Ils Arã. n'avaient plus l'idée de continuer le chemin pour Cana. E não tinham mais a ideia de continuar o caminho até Canaã. Et je pense qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans. Creio que havia muita coisa aí dentro. Premièrement, son père était idolâtre, comme on l'a appris. Primeiramente, o seu pai era idólatra, como aprendemos. Il avait plusieurs dieux. Ele tinha vários Il deuses, servait plusieurs dieux. servia a vários deuses. C'est l'environnement où Abraham était né. Era o meio em que o Abraão nasceu. Mais le Dieu qui a apparu à Abraham et qui a ordonné à Abraham de sortir, c'était l'unique Dieu, le véritable. Mas o Deus que apareceu a Abraão e ordenou a Abraão para sair era o único Deus e o verdadeiro. Donc il y avait un contraste dans cette histoire-là de Donc, Dieu. Então houve um contraste nesta história aqui de Deus. Ce n'est que lorsque son père est mort Somente quando seu pai et faleceu que Dieu va apparaître pour la deuxième fois à Abraham. é que Deus aparece pela segunda vez a Abraão. Cette fois-ci, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 1, 2, 3, même on peut aller même en 7, ça ne dérange pas. E desta vez é em Gênesis 12, 1, 2, 3 até Mais 7. d'abord, il apparaît dans les versets 1 et 2, Ele 1, 2, aparece 3. no versículo 1, 2, 3. Là, il dit à Abraham pour la deuxième fois Ele diz a Abraão pela segunda vez de quitter son pays, sa patrie et la Ça y maison est. de son père do seu país, da sua pátria, da casa de seu pai, et d'aller là où il ne connaissait pas, mais Dieu lui a mené là où Dieu connaissait, là où Dieu avait destiné qu'Abraham puisse posséder, lui avec ses descendants. para ir no lugar que ele não conhecia, mas que Deus o levava, onde o Abraão poderia possuir com os seus descendentes. Donc il l'a mené dans la terre promise, Deus o levava na terra prometida, dans la terre où ses descendants devraient posséder, mais c'était un pays qui avait ses propriétaires, les Cananéens. a terra em que os seus descendentes tinham que possuir, mas era uma terra que tinha seus habitantes, os Quand nous cananeus. regardons, quand nous voyons le verset 6 de Genèse 12, Quando nós vemos o versículo 6 de Gênesis 12, le verset 6 à la fin, on dit que les Cananéens habitaient encore ces pays-là. Les Cananéens étaient encore les propriétaires de cette terre-là. no versículo 6 diz que os cananeus estavam ainda naquela terra, eles possuíam ainda aquela terra. Vous savez, Dieu, quand il te destine à quelque chose, il peut déposséder une terre qui appartient à ses propriétaires et te donner cette terre-là. Quando Deus te promete alguma coisa, Deus pode despossuir essa terra aos seus possuidores e te conceder esta Il terra. peut déposséder quelque chose et te la donne. Ele pode despossuir ou tirar a possessão, o dono e te conceder. Amen. Amém. Je prie que l'Éternel te donne des terres. Eu oro para que o Senhor te dê terras. Je prie que l'Éternel te donne des terres. Oro que o Senhor te dê terras. Nabondeli nzamba peso ba mabele. Oro para que o Senhor te dê terras. Amen. Moi, j'ai déjà reçu ici, dans notre conférence qu'on dit, une prière qu'on avait fait pour moi. Et le père là, c'était l'un des pères des églises de Eu já réveil recebi aqui de l'Angola. na Il a prié Condi pour moi ici avec ma um femme. dos pais de avivamento daqui da terra de Angola. Orou para mim e para Il minha m'a esposa. dit, je te donne les terres de l'Angola. Il Les dit, terres c'est- ça veut dire, na pesio habité ni nyonso na mabele Angola. Disse, te Alléluia. dou todas as Et j'aime porções cette da prière-là. terra de Angola. E C'est- eu gosto dessa C'est oração. l'une des prières qu'on a fait pour moi que je ne peux jamais oublier. É uma das orações que fizeram para mim que eu nunca posso C'est resté comme esquecer. des références. Isso é como Et referência. je marche avec. E ando com Et isto. quand je pars quelque chose, je sais qu'on m'a déjà donné des terres en Angola, des terres en Angola. Alléluia. E assim eu sei que já me deram terras em Angola. Et je sais qu'on doit posséder des terres. Sei que devemos possuir Des as terres terras. pour faire la mission de Dieu, implanter des églises. Terras para fazer a missão de Deus, implantar Des terres igrejas. pour posséder le peuple de ces terres-là. A terra para possuir o povo Terras, dessas terras. terras, para possuir os povos dessas terras. Alléluia. Amém. Des terres pour qu'on puisse aussi
construire nos propres maisons terras também para que et possamos établir tout construir ce nossas qu'on peut próprias établir casas là. e estabelecer tudo o que C'est pour podemos cela que je estabelecer lá. déclare que l'Éternel te donne Por des isso terres declaro et que que o tu Senhor te possèdes des conceda terres. terras Que e que tu l'Éternel te possuas donne des terras, terres que o et que tu Senhor possèdes des te terres. dê terras e que tu possuas terras. Alléluia. Amém. Et ça, là, ma bonne, on a compris ça. Seja feito assim em nome de Jesus. Et Abraham est parti Abraão après la mort de son saiu, père. depois da morte de Il a seu pai, continué son chemin. continuou o seu Il est caminho, arrivé là où Dieu l'a mené chegou onde Deus lhe levava. et il ne le savait pas. Ele não sabia. Lorsqu'il est arrivé là-bas, Quando chegou ali, il a traversé les pays atravessou o et país il est allé s'installer quelque part. e ele foi se instalar num certo lugar, Là où il a aussi établi ses tentes. onde ele colocou as suas tendas. Et l'Éternel va apparaître à Abraham E o Senhor apareceu a Abraão et il lui dit que Il je dit, te donne cette terre. dou-te esta terra, Je donne cette terre plutôt à ta postérité, dou esta terra après toi. a teus Et descendentes. Abraham bâtit un autel à l'Éternel E Abraão construiu altar ao qui Senhor lui était apparu. que lhe aparecera. Alléluia. Amém. Et bien aimé dans le Seigneur, Amados no Senhor, j'avais dit ceci le dimanche passé, no domingo passado eu disse o seguinte, qu'il y a des offrandes dans la vie, que há ofertas na vida, des sacrifices qu'on fait, sacrifícios que fazemos qui peuvent mettre fin à une époque et ouvrir une nouvelle époque. que pode colocar Oui, o une fim, nouvelle époque. que pode colocar o fim a uma época e dar início a outra época. Il y a des offrandes qui mettent fin à une saison et qui ouvrent la porte à une autre saison. Há ofertas que colocam fim a uma estação e dá abertura para uma Et outra il y a des estação. offrandes qui confirment l'arrêt d'un mauvais temps et le nouveau départ de la vie d'une personne. Há ofertas que confirmam a paragem de mau tempo e dá abertura para bom tempo para Et a là, vida de l'offrande d'Abraham uma a mis pessoa. fin à une succession de problèmes, succession de Dieu, et a mis fin là-bas. Et Abraham, cette fois-ci, a embrassé l'unique Dieu, le véritable, le créateur du ciel et de la terre. E esta oferta de Abraão colocou fim a uma sucessão de problemas ou uma sucessão de deuses e deu início a novo tempo de único Deus. C'est la même chose qu'on a vu aussi avec Noé. É a mesma coisa também que vimos com Noé. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Quando Noé saiu da arca, il a vu que tout le monde était exterminé, mort. ele viu que todas as pessoas tinham Lui aussi, morrido. il a établi un autel, il a construit un autel, il a offert à Dieu des sacrifices. Ele também construiu altar e ofereceu sacrifício a Deus. Et cela a poussé Dieu à prendre des décisions. Isso fez com que Deus tomasse À decisão partir de son trône, desde o seu trono. il a dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Não amaldiçoarei mais a terra por causa do Il a homem. dit, je ne frapperai plus tous les êtres vivants. Disse, não ferirei mais nenhum ser vivente. Il a dit, tant que la terre subsistera, Disse, enquanto existir a terra, les semailles et la moisson, a semeadura e a colheita, les froids et la chaleur, o frio e o calor, l'été et l'hiver, inverno e verão, les jours et la nuit ne cesseront point. dia e noite não pararão. C'est seulement une offrande Somente uma oferta qui a fait assez que Dieu puisse prendre de telles décisions. que fez com que Deus pudesse tomar tal decisão. Alléluia. Amém. Et en étudiant la vie d'Abraham, j'ai appris beaucoup de choses concernant les hôtels qu'il a bâtis. Estudando a vida de Abraão, aprendi muitas coisas concernentes ao altar que ele C'est pour cela que je edificou. vous l'amène. Por isso, trago isso para vós. Bien-aimé, tout au long de sa marche avec Dieu, Ao longo da sua marcha com Deus, Abraham a construit 4 hôtels Abraão edificou 4 et altares les a construits pour le Seigneur. e edificou esses altares para o Et Senhor. en étudiant la parole de Dieu, surtout la vie d'Abraham, la vie des hôtels qu'Abraham a
construits pour Dieu, estudando a palavra de Deus, principalmente os altares que Abraão edificou para Deus, j'ai appris que chaque autel qu'avait construit Abraham avait une certaine signification, une signification importante. aprendi que cada altar que Abraão construía, cada dos altares tinha uma importância e significado. Alléluia. Amen. Chaque autel Cada altar qu'Abraham a que construit Abraão construiu et chaque offrande e cada oferta qu'il a offert à Dieu que ofertou a Deus avait une signification capitale et importante. tinha significado importante. Alléluia. Amém. Maman Titi, soit continuer pour sur place. Pas y bagana interprète à ma casse ou les gars. Hein? Tu n'es pas avec moi. Alléluia. Amém. Et chaque hôtel qu'il avait construit E cada altar que ele construiu était une marque, era uma marca, une référence. uma referência. C'était aussi un témoignage de ce que Dieu avait accompli dans la vie d'Abraham. Era também testemunho daquilo que Deus concretizou na vida de Abraão. Donc Abraham, quand il construisait et donnait les offrandes, Abraão, quando construía e dava ofertas, c'était des offrandes significatives. eram ofertas Et significativas. ces offrandes-là et ces hôtels-là, c'était une marque, une référence pour Abraham. E estas ofertas eram uma marca, uma referência para Abraão. Était un témoignage de ce que Dieu avait accompli dans la vie d'Abraham. Era testemunho daquilo que Deus tinha concretizado na vida Et de c'était Abraão. aussi des références, des marques de ce qu'Abraham attendait de Dieu. Era também marcas, referência daquilo que Abraão esperava de Deus. Alléluia. Amém. Bien-aimé, il faut que chaque offrande que tu donnes Amado, cada oferta que tu dás à Dieu ait une signification. a Deus tenha uma Que ça significação, soit une référence. que seja uma Que referência, ça soit une marque. que seja uma marca, Que ça soit un témoignage de ce que tu attends de Dieu ou de ce que Dieu a fait de toi. que seja testemunho daquilo que Deus fez para ti ou do que tu esperas por Deus. Une offrande que tu donnes, Uma oferta que tu ça peut dás devenir la marque de la puissance de Dieu dans ta pode se vie. tornar a marca do poder de Deus em tua vida. Une offrande que tu donnes, Uma oferta ça que tu peut dás devenir la marque de pode la se tornar a guérison, de la marca da maladie que cura, te tourmente da maintenant. doença que te perturba agora. Une offrande que tu donnes qui Uma peut être oferta la que tu marque de la dás délivrance des liens héredités de ta famille. pode ser a marca da libertação dos laços hereditários da tua família. Alléluia. Nous Amen. donnons les alliances. Nós temos as Et alianças. aujourd'hui, on a l'alliance de la protection divine. Nós temos a aliança da proteção divina. Il y a de cela, je pense, 3 ou 4 ans. Há 4 anos atrás, Et lorsqu'on avait connu l'accident, moi et ma femme, quando sofremos acidente, eu e la minha voiture a esposa, capoté, a monté o carro capotou et tombé en bas. e Les gens caiu. criaient, As pessoas Morreu, gritaram, morreu. morreu, Il est mort, il est mort. morreram. Mais quand il criait, il est mort, Mas quando gritavam les que deux morreram, personnes qui étaient là-dedans, moi et ma femme, as nous pessoas que sommes estavam lá dentro, eu e minha sortis sans esposa, blessure, sans fracture, saímos sem mais la fratura, voiture était abîmée totalement. mas a viatura Et la ficou voiture là est irreparável. déclassée A viatura jusqu'à ficou aujourd'hui, irreparável até hoje. irrécupérable. Mais nous nous sommes Irrecuperável. sortis Mas sains et nós saufs. saímos são e Pourquoi? salvos. Porque Parce qu'un jour avant, Porque dia on antes avait l'alliance, on avait fait l'alliance de la protection divine ici à l'église. fizemos a aliança da proteção divina aqui na igreja. C'était un certain 2 février Foi num certo dia 2 de et c'était fevereiro. la dernière alliance qu'on avait donnée E foi a última aliança mois que de fizemos janvier, no mês de mais janeiro cette année-là, daquele et ano. c'était le 2 février qu'on avait donné ça. Foi isso, C'était no la dia 2 dernière de alliance, l'alliance de fevereiro. la protection divine. Foi a aliança da proteção Et divina. les jours suivants, les 3, E no dia seguinte, dia c'était le 3, jour de l'anniversaire de l'église. era o dia do Et aniversário da on venait igreja. pour célébrer l'anniversaire de E l'église. vínhamos para On celebrar o a aniversário connu da igreja. l'accident. Sofremos acidente. L'accident mortel grave. Acidente Mais mortal. notre alliance gravíssimo, mas a nossa avait une aliança signification. tinha significado. Notre alliance
nossa était une aliança marque. foi uma Notre marca. alliance Nossa était une aliança référence. foi uma Qui a referência. crié? E gritou. Ils ont fait alliance de la protection. Eles fizeram Ils aliança ne da peuvent pas proteção. mourir. Eles não La podem voiture morrer. peut être abîmée. O carro La voiture pode peut être danificar-se, irrécupérable. pode tornar-se Mais irrecuperável, eux, mas leur eles, vie, suas leur vidas, santé, sua leur saúde, corps, leurs seu muscles, corpo, seus leurs músculos, os seus ne seront ossos pas brisés não serão à quebrados cause de por l'alliance. causa da aliança. On est là. Estamos aqui, On continue à vivre. continuamos vivendo, Alléluia. Parce que Dieu porque Deus nous a protégés. nos Et ces protegeu. jours-là, E naquele j'ai eu dia, encore l'argument de mes prédications tive mais argumento de para na minha dire aux pregação, gens, de dizer às ce n'est pessoas, pas en vain não em vão, que Dieu a dit, que Deus disse même le colonayo beta libakute, que o teu pé não tropeçará, pour akotinda ba mwanze na ye, porque enviará os seus anjos baya ko simba yo, para te pegar de peur que même misapina yo ebeta libakute. de maneiras a não Et tropeçar. le diable avait dit ça aussi à Jésus lorsqu'il a O tenté diabo Jésus. disse Il a isso a amené Jesus Jésus quando au-dessus du tentou temple. Jesus, levou Il a dit à Jesus Jésus no de se cume do jeter templo. par terre. Disse a Jesus para se jogar para se jogar na Alléluia. terra. Yesu alobi, Jesus disse, batantaka mokonzi nzambe na yo te. não se Mais tenta diable Deus. ayebisaki eke mibwaka mpo ekomami na mikanda ke Diabo lhe akotinda disse, bamwanzi na joga-te ye no chão, bayamba yo porque mpo está ete escrito, makolo porque notuta ele mabele enviará os teus te. anjos Alléluia. para te acolher, para que os teus pés não tropecem. Ça, le diable disait à Jésus que tu as une protection que moi, je ne peux pas te donner. Aqui, o diabo dizia a Jesus que tens uma proteção que eu não posso te dar. Le diable propose O diabo propôs notre chute. a nossa queda. Le diable veut notre chute. O diabo quer Le a diable nossa veut qu'on queda. puisse mourir avant les temps. O diabo quer que nós morremos Le antes diable do veut tempo. qu'on puisse perdre tout. O diabo quer que nós Et il perdemos sait tudo. que lui, il n'a pas de protection. Ele sabe nous que ele donner. não tem proteção. Et là, il propose la protection divine à Jésus-Christ. Ali ele propõe a proteção Il dit divina à a Jésus, Jesus tu ne sais Cristo. pas, Diz a vous Jesus, les tu não enfants de sabes, Dieu, vocês os filhos de Deus, votre protection a vossa ne vient pas proteção de la terre. não vem da Votre terra. protection A ne vossa vient pas proteção des hommes. não vem Votre dos protection homens. ne vient pas de moi. A vossa Même proteção moi, não le vem de diable, mim, je mesmo n'ai eu, pas le diabo, pouvoir não de tenho protéger poder un de homme. proteger Je homem. sais que lorsque tu vas te jeter, Sei quando te il y aura une jogares, intervention divine. haverá uma Il y aura une intervenção protection divina. qui viendra d'en Haverá haut, uma qui proteção va que te virá do alto, que vai te protéger. proteger. Alléluia. Moi, je m'étonne Eu admiro quand les gens cherchent la protection des quando as magiciens, pessoas des procuram féticheurs, a proteção la dos protection du feiticeiros, chef coutumier, a proteção dos chefes la costumeiros, protection de son père biologique. a proteção dos seus Oh, pais Abou Kelanga, ceux biológicos. qu'on a qui est Mobembo. Ah, On n'a pas que ele besoin de proteja, ça. porque Alléluia. eu vou viajar, Nous sommes des precisamos pèlerins. disso, nós somos Nous sommes peregrinos. comme les Hébreux, les Juifs. Somos como os Quand judeus, ils voyageaient, quando viajavam, ils disaient, je eles lève diziam, mes yeux elevo vers meus les olhos montagnes. aos D'où me montes, viendra les de secours? onde me virá o Les socorro? secours me viennent de l'Éternel, O socorro qui vem est do au-delà Senhor, des montagnes. está acima das L'Éternel qui a montanhas. créé le ciel et la O terre. Senhor que criou Pour os céus les... e a terra. Alléluia, alléluia. Pour les enfants de Dieu. Para os filhos de La Deus, protection a ne proteção vient pas des montagnes, não vem das mais la montanhas, protection mas a proteção vient au-delà des montagnes. vem La além das protection montanhas. vient de celui A qui proteção a vem créé daquele même les que montagnes. criou as Alléluia. montanhas. Il s'appelle ele se chama Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'aime le psaume 91, 91, Por isso eu gosto do Salmos 91, qui dit ceci. que diz o C'est seguinte: lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. aquele que habita nos esconderijos Repose do à l'ombre du Altíssimo, Tout-Puissant. à sombra do J'ai Altíssimo dit à descansa. l'Éternel, Direi ao Senhor, mon refuge meu refúgio et ma e forteresse. minha fortaleza. L'Éternel en qui je me confie, O Deus em quem il est eu ma confia, forteresse. Ele é minha Alléluia, mon fortaleza. refuge, Meu mon refúgio, bouclier. C'est en meu lui que je me escudo. confie. É C'est nele que lui eu me qui est ma confio. protection. É ele a C'est minha lui qui est notre proteção. protection. Ele é a C'est nossa lui qui nous proteção. protège. Ele Même nos quand nous protège. dormons, Mesmo c'est quando lui qui nous dormimos, protège. ele Quand nos nous marchons, protège. Quando c'est lui qui nous andamos, protège. ele nos Quand on fait protège. des complots contre Quando nous, fazem complô les contra complots ne nós, feront rien contre nous. seus complots não Parce nos farão nada, que nous porque demeurons, alléluia, nós sous l'ombre du Tout-Puissant. habitaremos Alléluia. na sombra do Onipotente. Alléluia. Amém. Quelqu'un est avec nous. Alguém está conosco. Oh, Ramandala Brakaya Bashandala Baba. Alléluia. Que chaque hôtel de ta vie, que Que cada chaque altar offrande da de ta tua vie vida, cada puisse oferta da tua avoir vida une signification. possa ter significado. Alléluia.
Les alliances qu'on fait au mois de janvier As alianças que fazemos no mês de ont janeiro toujours une signification. têm sempre um C'est pour cela que vous significado. verrez chaque mois de janvier on les fait. Por isso verão que cada mês de janeiro Premièrement, nós parce que fazemos. c'est le mois Genèse, c'est le mois du commencement de l'année. Primeiro porque é o mês Gênesis, o primeiro mês do ano. Et ce sont des fondements, des bases qu'on met. E são fundamentos, são bases Et que ce sont des colocamos. bases qui nous soutiennent. São bases que nos sustentam. Et on peut dire un jour, pendant l'année, quand une situation E néfaste nous podemos arrive, dizer dia, quando acontecer durante o ano, uma situação nefasta. on peut dire comme les gens là, des centeniers, les Podemos messagers des dizer centeniers como avaient os dit, servos oh, do il mérite la centurião protection, disseram, il mérite la bonne ele santé, merece a il mérite proteção, la merece vie, a boa saúde, il ne merece a mérite pas la vida, mort, não il ne merece a mérite pas morte, cette souffrance. não merece esse Alléluia. sofrimento. Parce qu'il y a un argument. Porque tem um Il y a une alliance argumento. qui a été faite. Foi feita uma Normalement, aliança. toute offrande qu'on fait à Dieu, Normalmente, ce sont toda des oferta que arguments. nós demos Et a toute Deus, offrande tem qu'on fait à argumento. Dieu, c'est Toda une oferta alliance que qu'on nós fait demos a sans Deus le é uma savoir. aliança que On a fazemos l'alliance sem du saber. sang de Jésus, Temos où a aliança toutes do les sangue de alliances onde se todas as alianças focalisent. são focadas. Mais bien aimé dans le Seigneur, Amados chaque do offrande Senhor, qu'on donne, cada oferta que c'est demos aussi une alliance. é também uma aliança. C'est aussi une alliance. É também uma A aliança. toujours une signification. Tem sempre um significado. Alléluia. Dis à ton prochain, Diga tu ao sais mais que tes próximo offrandes de ti. ont une Sabes signification que as devant tuas Dieu. ofertas têm significado diante de Deus. Un jour, on a envoyé un ange Dia enviaram dire à anjo quelqu'un dans la Bible dizer a alguém na que Bíblia Nzambe amoni ba prière no pe Que Deus amoni ba omone na yo. viu Alléluia. ouviu as qui? tuas C'est qui? orações e viu as tuas Ah, esmolas. c'est Corneille. Alléluia. Amen. Foi Donc, Cornélio. ba offrande na ye, As ya suas omone. ofertas Et ça qui n'a e pas de esmola signification. tinha Alléluia. significado. Et Dieu était obligé à envoyer Deus foi son obrigado serviteur a dans la enviar famille o de seu Corneille servo na pour que família cette de Cornélio, famille-là puisse para que vivre essa la família puissance de pudesse Dieu viver et que o cette poder famille-là de Deus. puisse être sauvée, bien aimée essa dans le Seigneur, família à pudesse cause ser de salva, l'offrande por et causa à da cause des oferta, prières. Bien por aimée dans le causa da Seigneur, oração. que tes prières Que as tuas orações, soient amados, accompagnées des offrandes. Seja acompanhado com ofertas. Quelqu'un m'a écouté. Alguém me ouviu? Dis à ton prochain Diga ao que próximo tes prières amado que está próximo soient de ti, accompagnées des offrandes. que as tuas orações sejam acompanhadas Un jour, de Dieu oferta. dira, Dia Deus dirá: Tes prières, tuas orações je les ai exaucées. eu Et respondi. tes offrandes E as tuas sont ofertas des arguments solides. são argumentos Et je vais sólidos. sauver ta famille. E vou salvar Je a tua vais família. sauver ta vie, Vou salvar ta a tua santé. vida, tua saúde. Quelqu'un ici peut Alguém être aqui guéri pode ser curado à cause d'une alliance. por causa de uma aliança. Alléluia. Amém. Quelqu'un peut être protégé à cause d'une alliance. Alguém pode ser protegido por causa de uma aliança. Alléluia. Amém. Ce n'est pas que tu achètes la protection. Não é que compras a oração, a mais proteção. Seulement tu réveilles la mémoire de Dieu. Só lembras a memória de Deus. Tu réveilles la mémoire de Tu Dieu. despertas a memória de Tu lui Deus. dis, il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Tu dizes: alguém morreu por Il mim. y a une vie qui a été donnée pour moi à la Uma croix. vida foi dada para mim Un na sang qui a cruz. coulé pour moi à la croix. Sangue se derramou Et por mim na il cruz. était une offrande que toi-même tu avais acceptée, toi-même tu avais Foi donnée uma aussi. oferta que tu aceitaste, tu deste para o mundo. Alléluia. Il Amen. s'était donné comme une offrande. Ele se deu como uma Jésus-Christ. oferta. Et moi, je Jesus Cristo. donne mon alliance comme E eu dou a offrande minha pour aliança te como rappeler oferta para te cette lembrar offrande-là. daquela Peut-être tu oferta. l'as oublié, Talvez mais tu n'as pas esqueceste, oublié. mas tu Peut-être não tu penses que esqueceste. moi j'ai oublié. Mas Je eu n'ai penso pas que eu oublié. esqueci, mas Il y a não esqueci. une vie qui est donnée Há pour uma moi. vida que foi Il y dada a por un mim. sang qui a coulé Um pour sangue moi. se derramou Il y a por un homme mim. qui est mort à ma Um place. homem J'ai morreu donné no meu cette lugar. offrande Dou en essa regardant oferta, cette alliance-là. olhando naquela aliança. Alléluia. Quelqu'un est avec nous. Alguém está conosco. Oh, Ramandala Brakalabaché. Bien-aimé, chaque offrande qu'un enfant de Dieu donne à Dieu Amado, cada oferta que filho de Deus dá a Deus a une signification très importante. tem significado muito A importante. une signification devant Dieu lui-même. Tem significado diante de Deus. A une signification devant l'homme qui donne l'offrande. Tem significado diante do homem que dá a oferta. Alléluia. A une signification devant les hommes. Tem significado diante dos homens. Et voire même a une signification devant les diables. E também tem significado diante do diabo. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Alguém me ouviu? Quelqu'un m'a écouté? Alguém me ouviu? Bon, quand je donne mon offrande de la protection divine, Quando eu dou a minha oferta da proteção cette divina, offrande a une signification devant Dieu. esta oferta tem significado Dieu diante sait de que je Deus. suis dans l'obligation de protéger ses fils.
Deus sabe que está na obrigação de proteger Parce esse qu'il filho. reconnaît que Jésus est mort pour lui. Porque ele reconhece que Jesus morreu Et sa por ele. protection dépend de la croix de Jésus. E a sua proteção depende da cruz Et quand de il Jesus. donne son alliance de la protection, E quando dá a sua aliança il da veut seulement proteção, me dire que sur la croix, que je me rappelle de la croix. ele só quer me dizer que na cruz, eu me lembro da Et quand cruz. quelqu'un est malade, E quando alguém está doente, son offrande de la bonne santé, a sua oferta da boa saúde, de la guérison divine, da cura de vida, de la vie, da vida, peut aussi crier. pode também gritar. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est mort pour lui. Alguém morreu por S'il t'a ele. donné cette offrande pour te faire rappeler que toi, tu étais Deu le esta premier oferta para à te donner le lembrar que tu és sacrifice. o primeiro a dar o sacrifício. Alléluia. Amém. Bien-aimé, ton offrande Amado, a tua oferta peut avoir une signification devant Dieu. pode ter significado diante de Deus. L'offrande de Noé A oferta de Noé était d'une bonne odeur, dava bom cheiro, agréable. cheiro agradável. C'était les signes d'une adoration d'abord, Era o sinal De Noé de uma a adoração, primeiramente de Noé a Deus. car l'adoration, c'est dire ce Pois a que Dieu adoração est. é dizer quem Deus é. Et c'était un signe aussi de louange, Era também sinal de louvor. car le louange, c'est Pois reconnaître o louvor les é bienfaits de Dieu, le reconhecer haut fait de Dieu. Os grandes feitos de Deus, os feitos de Deus, Avait une signification de reconnaissance. tinham significado de reconhecimento. Parce que Noé reconnaissait ce que Dieu a fait pour Porque lui, Noé sa famille et reconhecia tous les animaux qui O étaient que avec lui. Deus fez por ele, pela sua família e por todos os animais que estavam Et com ele. devant Dieu, c'était ça. E diante de Deus foi Dieu, quand il a isso. vu l'offrande de Noé, Deus, quando viu a quand Noé oferta est de sorti de Noé, l'arche, quando Noé cette saiu offrande da avait arca, une signification essa oferta qui tinha disait à significado que Dieu, dizia a Deus: je t'adore, te adoro, je te loue, te louvo, je t'adore te de adoro ce que tu es. por Je tudo que tu t'adore és, de ce te que tu es la adoro protection de ma famille. porque Je tu és a t'adore proteção de da ce minha que tu es la família. grâce de ma famille. Te adoro Je porque te tu és a loue graça da parce minha que tu família. m'as protégé. Te louvo porque C'est tu au me fait, protegeste. parmi Teus tous les grandes vivants, feitos, moi et ma diante de famille, todos nous os sommes vivos, protégés. eu Oh e a bien-aimé minha dans le família Seigneur, somos j'avais protegidos. une signification Tinha devant significado Dieu diante de qui Deus, disait, que tu dizia, es le Dieu qui protège. Tu és o Deus que protege. Alléluia. Et Dieu a senti cela. E Deus sentiu isso. Et c'était un argument très fort. E foi argumento forte. Et l'offrande E a peut aussi oferta avoir une grande signification devant même les hommes. pode também ter grande significado diante dos Ce n'est homens. pas pour rien. Não é em vão Quand Dorcas était mort, que quando morte, Dorcas morreu, les gens sont venus avec les aumônes. as pessoas vieram com as Les aumônes esmolas. aussi sont partis des offrandes. As On aide les esmolas gens, fazem on parte das donne à ofertas. Dieu. Demos às Aleluia. pessoas, mas estamos Et dando a Deus. Dorcas E Dorcas devrait être ressuscité. tinha que ressuscitar. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque son offrande, a sua ses oferta, aumônes, suas esmolas, criaient non seulement devant gritavam, Dieu, não somente même diante de devant la Deus, population. mesmo La diante da population est população. venue dire, A população oh, veio elle ne dizer, peut pas mourir. ela não pode Elle ne morrer. peut pas mourir plus Ela não tôt. pode Elle ne morrer. peut pas mourir. Ela não On pode a morrer. gardé Dorcas. Guardaram Dorcas, Alléluia. Ses offrandes ont crié. suas ofertas Elle est gritou. revenue. E ela reviveu. Pourquoi? Porque Ces offrandes avaient une signification. as suas ofertas tinham les significado hommes. diante dos homens. Ce que les centeniers avaient donné à O Dieu, que o centurião il deu a a Deus, construit les temples. construiu o Avait aussi templo. une signification devant les Tinha hommes. significado Quand les também diante centeniers dos homens. envoyaient les gens, Quando o allaient centurião appeler enviou os Jésus homens para pour chamar qu'il puisse Jesus, guérir son para serviteur. curar o seu Ces servo. gens-là sont partis. Essas pessoas Ce n'est pas foram. les centeniers qui avaient dit à ces gens de dire ce qu'ils ont dit. Não foi o centurião Mais que l'offrande ordenou du aos temple homens qu'il a avait dizerem o que ele construit tinha dito. Mas a criait oferta dans do le templo cœur de que ele ces construiu gens-là. Et ces gritou gens no sont coração partis. dessas Ils pessoas. sont arrivés des gens Essas devant pessoas Jésus. foram diante Ils de ont Jesus dit, e disseram, il a fait une offrande. ele fez uma C'est lui qui a oferta. construit les temples. Foi ele que construiu Il a o fait une templo. offrande. Ele deu Il uma a oferta. construit les Ele temples. construiu o templo. Hey! Alléluia. Yebisande kwa pembeni. Diz o amado que está Offrande próximo na de ti. yo. A tua oferta. Enganga liboso na nzambe. Grite Me diante offrande de na yo Deus. pe. E a tua oferta Enganga também. liboso ya bato. Grite diante dos homens. Alléluia. Topesaka te po bato bayeba.
Nós não damos Donc, para que as pessoas ficam a saber, Mais não para que as pessoas nos ce que elogiem, nous faisons mas o que nós fazemos peut aussi enseigner aux autres. pode ensinar Ce aos que nous outros. faisons O que nós peut aussi fazemos encourager les autres. pode encorajar Allez os dire outros à Dieu, para dizer a il Deus, mérite la guérison de Ele ton merece serviteur a cura do parce teu qu'il a servo. construit les temples. Porque ele Vous construiu pensez o que Dieu ne templo. le savait pas? Vocês pensam que Deus não C'était un sabia? argument devant Dieu aussi, Era mais aussi argumento devant diante les de hommes. Deus também, Alléluia. mas também diante Amém. dos homens. Oh, oh, j'ai une belle sœur. J'ai Tenho une belle uma sœur. cunhada, La femme à mon frère. a esposa do meu Biológico. irmão biológico. Et ils ont une fille, je l'ai déjà dit ici. Eu já falei sobre isso aqui. Et la fille a connu un accident avec A filha ses sofreu cousines. acidente com as suas primas. Tout le os monde seus est mort. primos. Todos morreram. Elle est restée la seule, Ela mais restou, dans un état grave. mas num caso On l'a grave. amenée à l'hôpital Américo Boa Vida, Levaram ela no hospital Américo Boa Vida, dans l'urgence. na urgência. Elle a passé seulement quelques minutes, elle est morte aussi. E Elle. depois de alguns minutos ela também Et sa mère morreu. était là présente. A sua mãe estava ali Et on a presente. mené la fille à la morgue. Levavam a menina Elle fait partie de na ma famille morgue, faz parte biologique. da minha família Et on a biológica. mené la fille Levavam ela à la à morgue, morgue. Tout le monde pleurait. todos La choravam. maman regardait sa fille, A mãe olhava para a l'unique filha, fille de sa a vie. única filha Elle a crié dela. à Dieu. Ela gritou, Elle a dit, clamou a Seigneur, Deus, disse, souviens-toi Senhor, lembra-te du temple que moi-même do templo que j'ai eu construit pour toi construí para à ti, Malange. em Malange. Lorsque j'ai travaillé à Sonangola Malange, Quando j'ai trabalhava na Sonangola, construit un Malange, temple pour toi. construí J'ai appelé les templo para ti, pasteurs, chamei je o lui ai pastor, donné l'église, e le lhe temple. entreguei o templo. Souviens-toi, Lembra-te. lorsqu'elle a dit cela, Quando ela disse isso, le beau comme moi, Ningani. a La menina main de mexeu la a fille a mão. bougé. A menina La mexeu a fille est mão. revenue en vie. A menina On partait reviveu. avec elle à la morgue. Levava On ela à a la morgue. retourné. Et On est recuaram. retourné à l'urgence. On a Recuaram réanimé la na fille. urgência, Jusqu'aujourd'hui, reanimaram a menina. elle est en vie. Até hoje ela vive. Alléluia. Elle a déjà vécu plus de 15 ans. Já viveu mais de 15 Elle n'est anos. pas Ézéchias. Elle Non, não é Ezequias. elle est elle. Alléluia. L'offrande de ela. sa mère avait une signification. A oferta da sua mãe Et ces tinha jours-là, significado la naquele dia. signification O de significado l'offrande de sa da mère oferta da a sua crié mãe très fort. ficou muito Quelle est la alto. signification de ton offrande? Qual é o significado da tua oferta? Quelle est la signification de ton alliance? Qual é o significado Lorsque da tua sa aliança? mère a construit le temple, Quando a sua mãe elle a vu construiu qu'elle o a templo, donné à Dieu. ela disse que Elle deu ne a Deus. savait pas Ela não ce que sabia. cela pouvait lui amener. O que aquilo Alors podia que la trazer pra fille ela. était Quando a morte, filha elle estava est morta, revenue à la vie. e ela reviveu. Aucun pasteur a mis la main là-bas. Nenhum pastor, nenhum Aucun pastor colocou a prophète. mão, nenhum Mais profeta. c'était l'argument de son offrande. Foi o argumento La da fille sua est oferta. revenue en vie A parce filha que reviveu, l'offrande de sa porque mère a oferta avait da une sua mãe signification. tinha significado. Ramandala brakalabashe. Loza katayabashe. Remandala brakalababa. Quelle est la signification de ton offrande? Qual é o significado da tua oferta? Quelle est la signification de ton offrande? Qual é o significado da tua oferta? Alléluia. Ton offrande A tua oferta peut avoir une signification devant toi-même pode aussi. ter significado diante de ti. Quand tu as des problèmes, Quando tu tens tu peux crier à problemas, Dieu. tu podes gritar a Deus, clamar a Alléluia. Deus. Moi, j'englobe quand Ézéchias, c'est ce que Eu j'avais dit. englobo Quand Ézéchias a dit, quando j'ai Ezequias marché disse, dans l'intégrité andei na devant toi. integridade diante de L'intégrité, ti. ce n'était pas d'abord, A ce n'était pas integridade seulement não era qu'il só fuyait les péchés. ele fugia Il ao donnait sa pecado, dîme, dava seu ses dízimo, actions de grâce, dava ações de ses graças, alliances. dava as Il alianças. faisait tout. Ele fazia tudo. Alléluia. Ça criait, Isso gritou, ça criait. gritou. Alléluia. Amen. Et j'ai déjà rencontré une histoire ici Já d'une contei sœur uma qui était história malade. aqui On devait de uma opérer. irmã que estava doente, Elle est tinha allée que passar por donner une cirurgia. offrande à son pasteur. Foi dar uma Il a oferta dit, ao je pastor, donne cette disse, offrande. "Dou essa oferta." Elle n'a pas expliqué au pasteur pourquoi elle a donné l'offrande. Ela Elle est não partie. explicou ao pastor Mais a c'était causa pour da sa oferta. santé. C'était Mas pour era sa por santé. causa da sua saúde. Lorsqu'elle est allée chez le médecin, Quando foi ter le com o médecin vit que la médico, maladie n'était plus. o médico viu que já não On havia l'a mais plus a opérée doença. jusqu'aujourd'hui. E ela não Et foi la mais maladie, comme operada. c'était une maladie mystique, elle est allée A se loger doença, como era dans la vie de sa misteriosa, sœur qui ne connaissait pas saiu Jésus, do seu qui ne corpo, foi faisait no pas corpo des da sua offrandes irmã, ni des que não alliances. conhecia Elle est Jesus, morte. que não fazia Mais oferta, elle, nem fazia alianças. jusqu'aujourd'hui, A irmã elle est en morreu, vie. mas Elle est ela maintenant aux até hoje États-Unis. vive. Ela agora vive nos Alléluia. Estados Unidos. Ça a déjà pris plus de 10 ans Já levou mais de 20, depuis de qu'elle a fait 10 cette anos offrande. desde que ela fez essa L'offrande oferta. de cette sœur-là avait une A signification. oferta dessa irmã tinha Avait significado. une signification Tinha significado dans la vie na de vida cette sœur-là. desta irmã. Alléluia.
l'offrande de la veuve de Sarepta. A oferta da viúva de Sarepta. Et l'offrande aussi de la veuve, pas de la veuve, de la femme, la femme sunamite. E a oferta também da mulher sunamita. Les deux offrandes Essas duas avaient des ofertas significations. tinham significados. Alléluia. Vous savez pourquoi Sabem por quê? nos offrandes As nossas n'ont ofertas pas de não signification? têm C'est significado. parce que Porque nous donnons des offrandes nós damos sans ofertas savoir sem pourquoi saber nous les donnons. o porquê nós À qui nous damos, donnons cette a quem offrande? nós demos essas ofertas. Et quelle qualité d'offrande que nous donnons? E qual a qualidade da oferta que nós Et damos? quelle est la quantité d'offrande que nous E donnons? qual é a quantidade da La oferta que femme nós de damos? Sarepta, A mulher de quand elle Sarepta, a donné l'offrande quando à deu a Élie, oferta a Elias, elle a dit à Élie, ela disse a Elias: je n'ai que ce peu de farine só tenho este bocado E de l'huile. farinha e azeite pour préparer quelque chose pour moi et mon fils. para preparar alguma coisa En para fait, que ti, nous para meus mangions. filhos, para comermos Et après, e depois nous mourrions. morrermos. Alléluia. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz: Dieu avait dit à Élie, Deus tinha dito a va à Elias: Sarepta. vá a J'ai Sarepta, ordonné à une femme. ordenei a uma mulher. Est-ce que vous écoutez? Será que vocês entendem? Dieu a dit à Élie, Deus disse a Elias: va à Sarepta. vá a Sarepta. Moi, Dieu, Eu, Deus, j'ai ordonné à une femme. ordenei De a te uma donner à mulher manger. para te dar de comer. Ça veut dire cette femme-là Quer dizer, esta mulher avait écouté Dieu ouviu lui Deus ordonner lhe ordenando de donner à son para serviteur. dar a seu servo. Dieu nous ordonne Deus nos de donner ordena les offrandes. de dar Dieu nous ofertas. ordonne Deus nos de ordena donner les alliances, de dar les alianças, actions de grâce, ações de toutes graças, sortes de todo offrandes. tipo de ofertas. Dieu nous les demande. Deus nos pede. Cette femme-là a Esta donné à mulher Élie deu parce a que Elias, Dieu porque le lui avait Deus ordonné. lhe Et tinha quand elle ordenado. donnait Quando ela deu son offrande a sua oferta avait une signification. com Elle significado, pouvait dire, ela poderia je n'ai dizer, plus rien à manger, não tenho mais nada moi para comer, et mon fils. eu e meu filho. Et la mort E a morte est proche de nous. está próximo Mais de nós. Dieu m'a ordonné Mas Deus me de ordenou donner à son serviteur. para Ce dar n'est ao pas au seu servo. serviteur que je donne. Não é ao C'est servo la que main du dou. serviteur qui reçoit. É a mão Mais do servo c'est que Dieu recebe, mas é Deus qui, alléluia, qui est celui qui les reçoit dans les cieux. é Deus quem recebe Je nos fais céus. cette offrande à Dieu. Faça essa oferta a Et Deus. lorsqu'elle a donné, E quando son deu, offrande avait une signification. a sua oferta tinha Elle significado. Elle disait, Deu, le Dieu qui m'a donné la vie, Deus que me deu a le Dieu vida. qui a Deus donné la vie à mon que fils, deu a vida a le meu Dieu filho. qui nous donne à manger, Deus que nos dá o c'est de lui qui m'a comer. demandé cela. É Ele que me Je lui mandou donne. isso. Dou. Lui-même, Ele il sait ce sabe qu'il va o faire. que vai fazer. Alléluia. Vous savez, quand on donne à Dieu, Sabe, quando demos a il ne faut pas Deus, poser beaucoup de questions. não podemos nos questionar Même si c'était le muito. seul qui vous restait. Mesmo se Il era ne faut pas a poser de única questions. coisa que vos Comme c'est restava, lui qui a não ordonné podemos nos de questionar. donner, Quando donne. Deus ordena Son para offrande a une dar, signification. dá. Quand A tu sua auras des oferta problèmes, tem tu diras, significado. Quando Dieu, tens problema, dirás, Deus, j'avais à manger, tinha o de moi comer, et mon fils. eu e meu filho. Mais maintenant, on n'a rien. Mas agora não temos On n'a nada. rien pourquoi? Não Parce temos qu'on nada a por quê? donné à toi. Porque demos On a donné à ton ti, de Dieu. demos On a a teu donné à servo, ton église. demos a tua igreja. L'Éternel, O Senhor, le pourvoyeur, o provedor, il pourvoira. proverá. C'est pour cela Abraham a dit à son fils, Por isso Abraão disse ao seu filho, dans la montagne de Dieu, na montanha de Deus, Dieu pourvoira. Deus Dans proverá. la montagne de Dieu, Na montanha Dieu de Deus, pourvoira. Deus Quand tu proverá. donnes ton offrande, Quando dás a tua n'aie pas oferta, peur. não tenha Au medo. temps opportun, No tempo Au temps de oportuno, Dieu, no tempo de Dieu Deus, pourvoira. Deus proverá. Quand les centeniers ont construit le temple, Quando o ils centurião ne savaient construiu o pas quand templo, est-ce que l'offrande pouvait crier. ele não sabia quando é que Toi a aussi, oferta tu poderia donnes les ficar. alliances. Tu também dás Tu ne as sais pas alianças. Não quand sabes est-ce que ces alliances vont crier. quando é que essas alianças vão Alléluia. ficar. Les centeniers, c'est seulement les jours-là qu'il a su que mon O offrande du centurião temple somente naquele a dia crié aujourd'hui. ficou sabendo que Alléluia. a minha oferta Que do templo l'Éternel gritou bénisse hoje. sa parole. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a sua Que palavra. l'Éternel bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a sua Que l'Éternel palavra. bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a sua Et que palavra. l'Éternel vous bénisse. E que o Senhor vos abençoe. Alléluia. Amém. J'ai fait 45 minutes Fiz de 45 la première minutos da prédication. primeira pregação. Maintenant, on attend la seconde prédication. Agora vamos entrar Aleluia. na segunda Mete la pregação. mão na boca. Aplauda para o Senhor. Amen. Amém. J'avais promis qu'on a 2 prédications aujourd'hui. Eu prometi que tínhamos
2 pregações Et on hoje. fait un intervalle. E fazemos um Et notre intervalo. maman Titi va nous conduire par rapport à cette prédication E a nossa mamãe Titi vai nos qu'on vient conduzir d'écouter. em relação Amém. a esta On va pregação que prier par acabamos rapport de à ouvir. Vai orar em relação a isto. Et après quelques 10 minutes, je reviens E depois de alguns 10 pour minutos, la voltarei deuxième prédication. para a segunda Et pregação. j'avais dit que la première prédication allait prendre beaucoup plus de temps E eu par tinha rapport à la dito seconde. que a primeira La première pregação a iria pris tomar 45 minutes mais tempo. et la seconde va prendre moins de 45 minutes. A primeira tomou 45 Amém. e a segunda vai tomar On menos applaudit de pour le 45. Seigneur. Aplaudimos Maman Titi para nous o Senhor. conduit pendant quelques sujets de prière. 8 à 10 minutes, je vais revenir. On A parte que applaudit. vai conduzir 10 minutos, depois o pai vai retomar o púlpito. Podemos nos pôr de pé, por favor, com todo respeito. Shalom, povo de Deus. Shalom, povo de Deus. Amém. Amen. Será que estás aqui? Est-ce que tu as Acabamos de aprender sobre os 4 altares de sacrifício do pai Abraão. sur les 4 hôtels à sacrifice à O Abraham? irmão Henrique pode tomar lugar, por favor. Quero que aonde estás possas fechar os teus olhos. nalingi ete sika ozali okangwa miso. Amado, muitas das vezes temos ouvido que se nós darmos a oferta, estamos a enriquecer, estamos a fazer isso e aquilo para aqueles que estão a nos conduzir, aqueles que estão à nossa frente. mbala mingi toyokaka ete ntango tozotia bato bazoloba ntango tozopesa offrande tozoenrichir bapaster to mpe bakambi oyo baza liboso na biso. Afinal, nós aprendemos que as ofertas, os sacrifícios, os Zocan. altares que foram levantados foi para o benefício de Abraão e da sua descendência. nzoka nde toyekoli ete basacrifice oyo epesamaki ezalaki nde mpo na bénéfice ya abraham. Por isso, querido, aonde estás? yango nalingi molingami esika Se ozwami. até aqui, até hoje, ainda tinhas essa ideia, soki kino lelo ozalaki na makanisi oyo elolenge oyo peça que Deus te possa perdoar. senga na nzambe alimbisa yo. Aquele que não tinha essa ideia, oyo azalaki na makanisi oyo te mas não costuma considerar este ensinamento, kasi amesana te koconsidere malakisi acha oyo vão amonaka yango en vain que epa, podem falar, mas eu também não vou dar minha e oferta. bakoki koloba na bango me nga na kopesa mabonza te. Amado, arrependa-te. bien aimé Que bongwana hoje possas mudar de posição. lelo ochange position. Se as pessoas te incutiram isso, as pessoas te falaram isso, muda hoje de posição. soki bato bakotisa yo makambo ya lolongo na mutu bamelisa yo Peça a yango Deus lelo que te change. possa levantar, senga que epa te na possa dar nzambe ete força, atelemisa para que a yo partir de agora apesa makasi po possas ete fazer as tuas ofertas, a partir ya os sikoyo teus dízimos, oyo bakopesa a offrande na aliança yo alliance mpe e dime todo tipo de oferta que for necessário ou requisitado. mpe offrande ya lolenge nyonso Oremos oyo em nome de esengamaka mpe Jesus. epesamaka tobondeli na kombo na Oremos em yesu nome de Jesus. tobondeli na kombo na yesu Temos aquele que deve pedir a força a Deus, toza na bango baesengeli basenga que makasi lhe mpa na possa nzambe capacitar, apesa bango tirar todo makoki o peso que está no seu coração, alongola bango kilo nyonso oyo eza na toda a mitema negligência que já entrou no seu coração, négligence nyonso oyo ekoti na de mitema tudo quanto as pessoas lhe falaram acerca de oferta, mpe na oyo nyonso bato acerca balobela das ye na ntina ya alianças, offrande ya acerca baalliance dos dízimos, na oyo etali badime e ao irmão que deve pedir que Deus lhe perdoe. mpe na ndeko oyo esengeli asenga na Oremos a nzambe Deus. bolimbisi Querido Deus e Pai, eis-nos aqui diante da Tua presença. É bem verdade que há muito tempo já temos ouvido a Tua palavra, já temos, Senhor, aprendido a Tua palavra, mas até aqui os nossos corações estão endurecidos. Até aqui os nossos corações não creem, Senhor nosso Deus. Até aqui, Senhor, nós achamos que não convém fazermos, porque estamos a enriquecer, porque estamos a dar boa vida àqueles que estão a nos conduzir. Pai, perdoa-me na manhã deste dia. Pai, perdoa-me de todo o meu, Senhor nosso Deus, pensamento negativo contra, Senhor nosso Deus, aqueles que me têm instruído na Tua palavra, contra toda decisão que eu tomei
que só tem, Senhor nosso Deus, me feito mal. Oh Pai, hoje eu peço que o Senhor me perdoa. Senhor, aceita-me. Hoje eu tomo decisão de passar a fazer aliança para que eu possa, Senhor nosso Deus, agradar a Ti e viver os benefícios que o Senhor tem reservado em cada aliança, em cada oferta que se tem feito na Tua casa. Oh Pai Celestial, ouvi os testemunhos de Abraão, o testemunho de Noé, que a Ti ofertou. O Senhor deu promessas a ele, aos seus filhos e para todo ser humano debaixo deste sol que viriam depois deles. Oh Pai, seja, Senhor nosso Deus, louvado por tudo quanto o Senhor acabou de nos instruir aqui. Conceda-me força, eu que negligenciei, eu que ouvi os maus conselhos das pessoas e eu que, Senhor nosso Deus, tomei a minha decisão de não dar aliança, de não, Senhor, ofertar a Ti como convém. Pai, hoje, ouvindo a Tua palavra, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade que esta palavra veio para me libertar, para me tirar, Senhor, da negligência, para me tirar, Senhor nosso Deus, do peso. A partir de hoje eu tomo a decisão de abrir o meu coração e começar a ofertar na Tua casa todo tipo de oferta em nome de Jesus Cristo. Queridos, Bien-aimé, quando Noé ofertou a Deus, tango Noé abonzelaki Nzambe, Deus declarou palavras sobre Noé, Nzambe asakolaki maloba likolo na Noé, sobre seus filhos, likolo na bana na ye, sobre todos os animais da terra pe likolo ya banyama nyonso e sobre baza na todos os homens que viriam depois deles. pe likolo ya bato nyonso esengelaki baya nsima na bango. Saiba que aquilo que nós damos a Deus Yeba ete oyo topesaka na Nzambe tem significado. ezalaka na signification. Deus é aquele que se lembra Nzambe azali oyo ase das souvenaka alianças na baalliance que fez com Abraão. oyo asalaki na Abraham. Deus abençoou Abraão Nzambe apambolaki Abraham e Deus também visitou Levi. pe Nzambe ayebaki na kovisite Mas não Levi. foi filho de Abraão, Me azalaki mwana ya foi Abraham te. descendente de Abraão. Azalaki descendant ya Abraham. Hoje, Lelo querido, saiba que molingami a yeba ete aliança que cada um de nós tem feito, alliance oyo moko na moko azosala viveremos os benefícios, nós que estamos a fazer, vivre babénéfice na yango e aqueles que estão depois de nós, pe baoyo baza nsima na biso e as gerações que continuarão a vir depois de nós. pe bagénération ekoya nsima na biso. Por isso, Yango quero que comeces a olhar nalingi obanda kotala o tipo de aliança que tens feito. lolenge nini ya alliance oyo osali. Se é uma aliança negligenciável soki eza alliance moko ou uma négligeable aliança que te dói no coração a dares to a pe Deus, alliance moko ezoswa na que motema te deixa popesa a tua caixa vazia, oyo etiki meme kese na yo vide. comece a ver o tipo de oferta que dás a Deus, Banda kotala o tipo de offrande nini aliança que ozopesa. dás a Deus. Alliance ya lolenge nini ozopesa na Nzambe. Comece agora a tomar decisão no teu coração, Banda kozwa décision a dar uma boa aliança, ya kopesa alliance ya aquela malamu. que vai mexer o coração de Deus, oyo ekotouche mpenza motema ya Nzambe não só para ti, kaka mpo na yo te mas para as gerações depois de ti. mpe mpo na bagénération ekoya nsima na yo. Peça que Deus te tire da negligência. senga na Nzambe alongola yo na négligence. Peça que Deus tire de ti o hábito de não... Tira de ti aquele coração amarrado de não conseguir dar boa coisa. Nzambe alongola yo motema wana ya mabe oyo esalaka ye topesa eloko ya Mas que malamu te. comeces a dar kasi obanda aquilo que é kopesa agradável oyo ekosepelisa e que tem Nzambe bom significado perante a Deus. mpe oyo eza na Oremos signification em ya nome malamu de liboso na Jesus. Nzambe tobondeli na kombo na Querido Yesu. Deus e Pai, é verdade que tudo quanto o homem recebe vem de ti. ya solo nyonso moto azwaka eutaka epai na yo. Nós trabalhamos, tosalaki mas o mosala, Senhor é quem abençoa o nosso Nzambe nde trabalho. opamboli misala na biso E nós beneficiamos mpe biso da tobeneficie bênção do nosso trabalho. na lipamboli ya misala na biso. Eterno Deus, Éternel Dieu ajuda-me sunga ngai
Tira-me o coração de pedra. longola ngai motema ya libanga, Tira-me aquele coração negligente longola ngai motema wana ya négligence, que só consegue dar oyo migalhas, ezokoka kopesa kaka bamiete, que não consegue dar coisa boa, oyo ezokoka kopesa eloko ya que não malamu te, consegue dar uma oferta agradável a ti, oyo ezokoka kopesa offrande que oyo não eza agréable consegue te, dar algo significativo a ti, oyo ezokoka kopesa eloko moko mas que a partir significatif de agora te. Mais a partir ya lelo eu possa dar ete ngai nakoka uma kopesa boa oferta libonza ya malamu de cheiro suave, oyo eza na de solo ya cheiro malamu, agradável a oyo ti, eza na solo eza de agréable qualidade ya qualité e de mpe quantidade, ya quantité, para que possa te agradar, po ete esepelisa yo conforme Abraão fez, lolenge Abraham conforme asalaki, Noé fez, lolenge Noé asalaki, conforme Dorcas fez, lolenge Dorcas conforme asalaki, a viúva de Sarepta fez, lolenge veuve ya Sarepta asalaki, conforme a mulher sunamita e outros. lolenge ya femme sunamite mpe misusu. Salomão, Senhor. Salomo Oh nkolo, Deus, oh nkolo, ajuda-me, sunga ngai ajuda-me, Sunga em ngai. nome de Jesus. na kombo na Yesu. Agradeço a Deus pelo esse tempo de oração que passamos. Tonda nzambe mpona moma oyo ya prière tolekisi. Bondela na kombo na Yesu. Ora em nome de Jesus. Agora entrega o segundo tema, o segundo ensinamento nas mãos de Deus. Sikoyo tika deuxième thème, deuxième enseignement na maboko na nzambe, Que Deus possa falar ete nzambe aloba, a ti e a mim. alobela yo mpe alobela ngai. Em nome de Jesus oremos. Na kombo na Yesu tobondeli. Seigneur notre Dieu, notre Père, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nous voici en ce moment où nous voulons entamer le deuxième enseignement d'aujourd'hui. eis-nos neste momento que queremos iniciar o segundo ensinamento de hoje. Nous confions en toi ces moments Confiamos a Ti este momento et nous disons que tu nous enseignes e nós pedimos para que nos et que tu nous ensines, bénisses encore que nos abençoes pendant mais quelques minutes durante alguns au minutos. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Applaudissons pour le Seigneur. Aplaudimos para Jesus. Merci beaucoup, Maman Titi. Muito obrigada, Mamãe Titi. Et on est là pour le second enseignement. Estamos aqui para o segundo Il est ensinamento. 12h moins 1 minute dans la montre de l'église. Menos minuto para as 12 horas no relógio da igreja. 12h moins 1 minute. Nous allons lire la parole de Dieu. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. On écrit Matthieu chapitre 4, Vamos escrever Mateus capítulo 4, versets 1 et 2. versículo 1 e 2. Matthieu chapitre 4, Mateus capítulo 4, versets 1 à 2. versículo 1 a 2. Lisons la parole dans le nom de Jésus. Fazemos a leitura da palavra em nome de Jesus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est la parole de l'Éternel. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Palavra do Senhor. Amen. Amém. On peut s'asseoir. Podemos retomar os assentos On applaudit pour le Seigneur. e aplaudimos para o Senhor. Amen. Amém. Il y a self-service. Il y a autant de folingi. Diz ao amado que está próximo, hoje vais E você comer torna às vezes self-service, que olha onde tá de que folhinho. quiseres. Vais comer às vezes que quiseres comer. Quand il y a fête, Quando há festa, tout le monde aime. Amen.
As pessoas s'est gostam servi plusieurs fois. de servir Et Jésus a dit une chose várias vezes. Jesus disse uma dans ces coisa textes des Écritures, dans Matthieu 4. nesse texto das Escrituras de Il a Mateus dit au 4. diable, Disse ao diabo l'homme ne vivra pas de pain seulement, que o homem não mais viverá de toute somente do parole pão, qui sort de la bouche de Dieu. mas de toda a palavra que La procede da parole de boca Dieu, de c'est Deus. l'aliment pour nous. A Alléluia. palavra de Deus Ok. é alimento para nós. Le premier thème, O primeiro tema c'était pour nous amener à faire l'alliance foi para nos d'aujourd'hui levar a fazermos a et à aliança de continuer Deus à faire des alliances qu'on est en train de faire. e a continuarmos a fazer as Et alianças que le estamos second fazendo. message, A segunda mensagem c'est pour nous faire plonger É dans les bains de para jeûne et nos prière fazer que nous mergulhar no commençons banho aujourd'hui. de Quand jejum e oração que iniciamos Quand j'ai hoje. demandé aux gens qui est en jeûne, Quando beaucoup n'ont pas perguntei às pessoas quem está em élevé leurs jejum, mains. muitos não levantaram Ils suas sont mãos, distraits encore, estão distraídos, alors qu'on a donné des annonces enquanto que demos os et on disait anúncios que c'est aujourd'hui. e dizíamos que Aujourd'hui, é c'est quel jour? hoje, que dia é hoje? Le 26, n'est-ce pas? Dia Et les 26. annonces ont passé depuis le mois de novembre, à fin novembre, jusqu'à E os aujourd'hui. anúncios começou On já a disait qu'on passar aura desde o le jeûne et final prière, jeûne et de prière. novembro que Et c'est pour teríamos cela jejum e notre oração. thème est Por isso o nosso tema é le jeûne et prière. o jejum e a oração. Alléluia. Le jeûne et prière O jejum e a oração pour une restauration et la domination. para uma restauração e a dominação. Le jeûne et prière, c'est quelque chose, une activité spirituelle O jejum e a oração é uma atividade espiritual qui restaure la Qui vie restaura spirituelle de la personne a vida espiritual da pessoa et qui lui donne la domination. e que lhe dá a dominação. La vie avec Christ, A vida com Cristo c'est une vie de puissance, é uma vida de poder, une vie de domination. uma vida de dominação. C'est aussi une vie de restauration. É também uma vida de restauração. Et notre vie chaque jour E a nossa vida, cada a dia, besoin d'être restaurée. necessita ser restaurada. Et notre vie a besoin de la puissance de Dieu. A nossa vida necessita do poder de Et Deus. cette puissance fera ce que nous puissions dominer. E esse poder fará com que nós possamos Dominer les dominar. diables, Dominar o diabo, dominer les démons, dominar os demônios, dominer les circonstances, dominar as circunstâncias, dominer les ennemis dominar os et inimigos dominer tout ce qui peut venir nous faire du mal. e dominar tudo que pode vir nos fazer mal. Et la vie avec Christ, E a vida com c'est Cristo la vie de ceux-là qui dominent. é a vida daqueles que dominam, Et c'est la vie des hommes puissants. é a vida dos homens poderosos. Et l'une des choses qui fera la puissance des enfants de Dieu, Uma das coisas que fará o poder dos filhos de ou Deus, qui fait la puissance des enfants de ou Dieu, que faz o poder dos filhos de Deus, c'est aussi les jeûnes et prières. é também o jejum e a oração. Bien-aimés, les hommes puissants de l'évangile Amados, os homens poderosos do Evangelho sont ceux-là qui jeûnent et qui prient. são aqueles que jejuam e oram. Moi-même, votre papa, je suis un homme de jeûne et prière. Eu, vosso pai, sou um homem de jejum e oração. Et parfois, j'oublie Às vezes esqueço-me si je suis en jeûne ou pas et j'oublie de manger. se estou em jejum ou não, esqueço de comer, Et surtout quand on passe 21 jours, 14 jours, principalmente quando passamos 21 termine dias de jejum e les oração, jours qui 14 suivent. dias, nos dias que se seguem, parfois j'oublie que je ne suis pas en jeûne. e eu me esqueço Je me que conduis comme si je suis en não jeûne. estou em jejum Et souvent, c'est ma femme qui me dit, tu ne vas pas manger? e fico como se ainda Nous estivesse no sommes pas en programa de jeûne. Non, le jeûne, jejum. on Às termine. vezes a minha On a déjà esposa terminé les jeûnes de dimanche. é que pergunta, Aujourd'hui, não c'est vais déjà le comer? mardi. Já terminamos o programa de jejum D'ailleurs, no hier, domingo. lundi, j'ai mangé aussi en retard. Je suis sorti Segunda-feira sans também manger. comi C'est parce que le tarde. jeûne et prière, c'est ma vie. É porque o jejum e Et je oração é vous minha enseigne vida. ce que je vis. E vos ensino aquilo que vivo. C'est ma culture, É minha cultura, c'est mon mode de vie. é o meu modo de Et vida. c'était aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. É também do nosso Senhor Jesus Il Cristo. fut Foi baptisé. também no Senhor Jesus Cristo. Foi Il fut batizado, baptisé foi et il devait batizado commencer son e ministère. tinha que começar o seu ministério. Il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Já havia recebido o Lorsqu'il fut Espírito baptisé, Santo quando foi La Bible dit le batizado. Saint-Esprit est descendu sur lui A comme une Bíblia colombe. diz, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Le Saint-Esprit O Espírito Santo va conduire Jésus dans le désert. conduziu Jesus no deserto. La Bible dit Au pour être deserto. tenté par les diables. Diz a Bíblia para ser tentado pelo diabo.
Mais comme il était aussi conduit par le Saint-Esprit, Mas como foi conduzido il pelo a Espírito Santo, directement discerné. diretamente Je suis au discerniu, désert. estou no deserto, Je vais commencer mon ministère. tenho que começar o meu Mais c'est ministério, pour prier, mas para orar c'est aussi gêner. e jejuar. Quand le diable viendra, Quando virá o diabo, il va me trouver dans la piste, dans la position de la domination. vai me encontrar na posição da Dans la dominação, position de vainqueur. na posição de vencedor. Vous savez bien aimé dans le Seigneur pourquoi Jésus a pris l'attitude de jeûne et prière? amados, por que Jesus tomou a Parce decisão de jejum e qu'il oração? savait Porque ele sabia que l'attitude de jeûne et que a prière, atitude de jejum e c'est oração l'attitude de vainqueur. é a atitude do vencedor. Alléluia. Et il y en a Boutou, Venha de et il y en a noite Moi, ou de et il y en dia, a Tongo, de manhã, ou qu'on n'a jamais vaincu. jamais serás Pourquoi? vencido. Parce que Porque, tu as l'attitude de porque jeûne et tens a prière. atitude de jejum e C'est oração. lui qui a tenté Jésus. Aquele que tentou Jesus Ce n'était pas les démons. não foi o demônio, Ce n'était pas les sorciers de ton quartier, não non. foram os bruxos do teu bairro, não, Ni de ta famille. nem da tua Ce n'était família. pas aussi ton collègue là où tu travailles, où tu Também vas à não foi Kikolo, teu où tu colega. travailles dans la société où tu travailles, Quando tu non. trabalhas ou a colega da C'était praça, não. lui-même le diable, le Foi roi o diabo, du o monde des rei do ténèbres. mundo das trevas. Alléluia. Amém. C'est lui qui avait tenté Jésus. Foi ele quem tentou Mais Jesus. pour vaincre le diable, Mas para vencer o Jésus diabo, a gêné Jesus et jejuou il a prié. e orou. Il y a Meus amados que estão le jeûne et próximos de prière ti, o jejum e a et sa oração attitude à vainqueur. é a atitude dos vencedores. Il y a soko lingi Diz-lhe se quer olonga na mokili oyo. vencer nesta terra, Zala mutu azo gêné, seja a pessoa que zala mutu azo jejua prier. e ora. Alléluia. Amém. Un jour bayebisi Yesu, dia ba disseram disciple no Jesus, bagénaka te mpo na nini? Por que que os Abio discípulos basana não jejuam? onanga mwe Ele bagene disse eza que te. estão Muko ainda na okende, comigo, bao bando precisam gene. jejuar. Quando Yesu eu asana for, biso suso ate vão começar a physiquement. jejuar. Alléluia. Jesus não está Donc fisicamente c'est le conosco. moment Quer de dizer que é o jeûner momento de et de jejuar prier. e de Le orar. jeûne et prière O jejum e a oração te donnera la domination, dará a te dominação, donnera la supériorité, te dará a t'amènera là où ta famille ne te va pas levará te mener, onde a ni tua la família não te bénédiction de ton levará, Père ne va nem a t'amener. bênção do teu pai vai te Alléluia. levar. Le jeûne et prière O jejum e a oração fera ce que tu puisses fará vaincre com le que tu diable possas et vencer o gagner le diabo monde. e ganhar o mundo. Jésus a gagné le monde. Jesus ganhou o mundo. Non seulement parce qu'il s'était sacrifié, Não mais somente porque ele se premièrement, avant son sacrificou, sacrifice, il mas avait primeiramente, gagné le antes monde. do seu Il avait sacrifício, un ele ministère ganhou o puissant mundo. à Ele tinha cause de ministério poderoso jeûne por et causa do prière. jejum e a oração. Alléluia. Après ces jeûnes-là, il a dit l'Esprit de Depois l'Éternel desse est sur moi jejum, ele parce disse: o qu'il Espírito do m'a oué. Senhor está sobre mim porque me ungiu. L'air a reçu baptême, Depois do seu batismo, Bible Lobby, diz a Bíblia, Jésus rempli de l'Esprit. Jesus, cheio Il do fut amené dans le Espírito, désert. foi levado ao deserto. C'est Luc qui dit ça. É Lucas que diz. Alléluia. Mais l'air a assis ici. Mas quando terminou, Bible Lobby, Diz a Jésus Bíblia. revêtu de la puissance. Jesus coberto, Il y a, revestido de il y a poder. il y a une différence Há uma diferença entre être rempli, entre estar cheio, être rempli estar cheio et être revêtu. e estar revestido. Lorsqu'il est baptisé, Quando foi batizado, il est rempli. ele estava Ça veut dire cheio. maïtina munoko. Estava cheio. Lorsqu'il a prié, jeûné orou, 40 jours, 40 nuits, Jejuou 40 il dias e est, 40 il est noites. revêtu. Ele Ça foi veut dire maï revestido. tondi, Quer dizer la que coupe encheu, a débordé o cálice et transbordou maï bandi kosopana, e começou a verter a a água. commis revêtu. Ficou Soki revestido. otie mafuta awa, Se colocaram etondi awa, azeite toloba aí, aza rempli. Soki tobandi cheio, bakisa vamos mafuta, dizer que tá cheio. mafuta ekolata mulangi E mobimba. quando acrescentar Simba osimba na mais, vai mafuta. Mulangi transbordar ekomi e a revêtu. garrafa, o Soki recipiente olingi vai ozala ficar revêtu, molhado, zala coberto. mutu ya jeûne et Se prière. queres ter Bien-aimés, nous revestido, gênons, seja a pessoa nous de jejum e prions oração, nós pour jejuamos la e oramos restauration, para a nous restauração, gênons, nous jejuamos, prions oramos pour la domination, para a dominação, nous gênons, nous jejuamos, prions pour oramos devenir des hommes para puissants nos tornarmos et homens terribles. poderosos e terríveis. Alléluia. Si tu veux bouger ta Se génération, queres mexer com a tua geração, sois un homme de prière. seja um homem de Et oração mélange ta prière avec des jeûnes. e junte a Et tua il y a oração d'autres choses dans com la vie, jejum. Há d'autres outras choses dans la coisas vie na vida qu'on peut vaincre seulement par les jeûnes et prières. que só podem ser vencidas com Jesus, Les, com jejum e les oração. démons avaient possédé un jeune. Les démons avaient Os possédé un demônios jeune. possuíram um jovem Et on a amené les jeunes là chez les disciples de e Jésus. levaram os jovens Ils aos n'ont pas discípulos pu de Jesus. expulser les démons là. Eles não conseguiram expulsar os demônios. Et le Père a amené les jeunes chez Jésus. E o pai levou o Jésus jovem a a Jesus. expulsé les démons. Jesus expulsou os demônios Et les disciples étaient étonnés. e os discípulos admiraram. Pourquoi?
Porque avec nous, ce conosco n'était pas la même chose. não Ça aconteceu ne a peut mesma pas être la coisa. même chose. Não pode ser a mesma coisa. Jésus jeûnait, Jesus jejuava priait. e orava. il avait la foi Ele tinha fé dans ses jeûnes, dans ses prières et no dans la seu puissance jejum de e na Dieu. sua oração Mais e no poder eux, de ils ne Deus. gênaient pas. Eles não Ils jejuavam. n'avaient pas aussi la foi Também não dans les tinham jeûnes et fé prières. no jejum Jésus a e dit, oração. vous êtes d'abord des incrédules. Jesus disse, vocês são incrédulos. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils sont incrédules, ils n'ont pas Há la foi pessoas que que não leur oram prière porque são peut incrédulos. faire quelque chose dans Não leur vie. têm a fé que a sua oração pode Et fazer une alguma autre coisa na sua chose, vida. Outra ils ne coisa, gênent pas. eles não jejuam. Il y a d'autres choses dans ta vie. Há outras coisas na Tu tua auras des vida. solutions par les jeûnes et prières Terás seulement. solução Sans les jeûnes et prières, il n'y jejuando aura pas de solution. e orando. Il y a Sem o d'autres jejum e a manifestations oração du não terás Saint-Esprit, solução. d'autres miracles, Há outros délivrance, milagres, guérison, qui ne libertação e s'opéreront cura que que vão quand tu vas acontecer jeûner et tu vas prier. só quando orares e jejuares. Aujourd'hui, Hoje, nous commençons les jeûnes et prières. começamos o jejum e a Beaucoup n'ont oração. pas jeûné, Muitos não mais à jejuaram, partir des 0 heures, mas a partir das 0 observe horas, les jeûnes et prières. observa jejum e Et les oração. matins, nous sommes ici, à 6 heures. De manhã estamos aqui Jusqu'à às 6 7h15. horas até às 7h15. Et le soir, De tarde, nous sommes ici, estamos aqui de 16 heures das 16 à às 18h30. 18h30. Arriver à temps. Chega a tempo. Chaque chose a son temps. Cada coisa tem seu Le tempo. temps, c'est la vie. O tempo é a vida. Un temps qui passe, Tempo c'est la vie qui passa, passe. é a vida que La passa. chose qu'on fait au temps, A coisa feita qu'il devido faut. ao tempo ça sort bien. sai bem. La chose qu'on fait après le temps, A ça ne coisa sort que pas se faz bien. depois do tempo não sai bem. Alléluia. Amém. Est-ce que vous écoutez bien? Será que Et entenderam? bien aimé dans le Seigneur, Amados je do me suis Senhor, posé la question. perguntei-me Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, por que muitos filhos de Deus, voire même les hommes de Dieu, também homens de Deus, n'aiment pas jeûner, não gostam de jejuar, n'aiment pas prier? não gostam de orar? C'est ce qu'on va développer. On commence aujourd'hui et on termine demain. Começamos hoje e vamos terminar amanhã. Tu não Vamos deu fazer o bem. desenvolvimento. Pour nous, Pergunta o amado que está próximo de ti, por que não consegue jejuar e orar? Alléluia. Il c'est pour nani. Pergunta-lhe, por quê? Loba nena ina tangi sayon mamuke. Diz, eu quero te ensinar um pouco. Loba nena ina tangu so mamuke. Quero te admirar um pouco. Pour nani ni yo jena kato priate. Por que você não jejua e c'est não ora? premièrement, Primeiramente, tu as l'esprit d'Ésaü. tu tens o espírito do Esaú. Loba ça commence. Diz, está a Le deuxième começar thème. Alléluia. o segundo Et puis c'est tema. tu ne gênes pas parce que tu as l'esprit d'Ésaü. Diz-lhe, tu não jejuas porque tu tens o espírito do Esaú. Alléluia. Quelqu'un est avec nous? Alguém está conosco? On peut ouvrir 1 Samuel 23. Podemos abrir a Bíblia em 1 de Samuel 23. Non, là, laissez. Ouvrons d'abord Genèse 25. 1 Samuel 23, on va parler ça demain. Ouvrez d'abord 1 Samuel. Ouvrez d'abord Genèse 25, 29 à 34. Ouvrons d'abord. On va parler d'abord d'Ésaü. Après, demain, on va toucher 1 Samuel 23, 3. Allons d'abord chez Ésaü. J'ai voulu commencer par 1 Samuel 23, 3, mais parlons d'abord d'Ésaü parce que mon temps est épuisé. Mas vamos em Gênesis Mon temps est 25. épuisé. Allons d'abord chez Ésaü d'abord. Vamos falar de Après, Esaú. demain, on va toucher 1 Samuel Amanhã 23, 3. vamos focar em Ok. 1 de Samuel. Genèse 25, 29 à 24. 29, 29 à 34. 29 a 34. Comme Jacob faisait cuire un potasse, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger des céreaux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi d'abord aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-les-moi d'abord. Il les lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. C'est la parole de l'Éternel. A palavra do Senhor. Alléluia. Amém. E precisa de pembeni. Diz a O mãe epi do põe chapéu ningo de genete, Sabes por que não gostas de posa no jejuar? esprit a Esaú. Porque tens o espírito de Esaú. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Alléluia. Amém.
Ésaü, c'est celui qui méprise les jeûnes. Esaú é a pessoa que minimiza o jejum. Alléluia. Amém. Ésaü, c'est celui qui méprise les jeûnes. Que despreza o jejum, Il néglige les jeûnes. negligencia o jejum. Et il veut avoir Mas ele quer ter, par ses efforts. pelos seus esforços. Or, quand tu négliges les jeûnes, Quando negligencias o tu veux jejum, avoir par tes efforts, queres ter, tu peux perdre Pelos teus même esforços. l'autorité et la puissance, Podes même la perder place, le a autoridade. positionnement que Dieu t'a donné. podes perder a autoridade, a posição, o mesmo lugar que Deus te deu. Alléluia. Amém. Daqui a pouco vamos terminar. Alléluia. C'est ça l'esprit d'Ésaü. Esse é o espírito de Esaú. Quand quelqu'un a l'esprit d'Ésaü, Quando alguém tem o espírito de Esaú, il ne va pas gêner Pichu. Il ne ele va não pas gêner. quer jejuar, ele não Alléluia. jejua. Il méprise les jeûnes. Ele Ah, despreza toi, on o a jejum. 14 jours. Temos 14 dias. Non, gêner n'a gâté. Não vou Ce n'est jejuar. pas toi. Não é C'est você. l'esprit d'Ésaü. É o espírito de Ce Esaú. qui mis à partir à l'aube. Se fugires a partir Tito da manhã, Osiris, até terminar, Toi, on a le cambo loba noté. não temos nada Yo para mongo te mi pesa dizer. réponse. Tu podes dizer, L'esprit d'Ésaü. espírito de Esaú. Alléluia. Quand tu ne viens pas Quando não vens, et nous regardons, nós Kinga na été, Kinga na été, vemos que tu vas se fulano não déranger. vês, fulano não On vês. va comprendre. Vamos C'est l'esprit entender. d'Ésaü. É o espírito Ça de Esaú. néglige les jeûnes et prières. Negligencia o jejum e a oração. Alléluia. Quand tu négliges les jeûnes et prières, Quando tu peux negligencias o perdre jejum ton e a oração, autorité. podes perder a tua Tu peux autoridade. perdre le positionnement Podes perder de la o posicionamento que tu Teu- veux avoir, do destino que tu Même queres de ter, Dieu. mesmo de Deus, même de ton Père. mesmo do teu pai. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Será que me entendem? Ndeko na ye, O seu irmão alambi poto poto na ye. fez o seu ensopado. Alléluia. Amém. Et ye awuti na nzala na ye. Ele veio com fome. Ola continue na nzala, Em vez de continuar com fome, ayibisi ndeko na ye. disse ao seu irmão: Yo kolia te, não coma, pesanga na lia. dá para que eu coma. Alors que ye, il fallait pas lia biloko wa. Enquanto que não era para ele Ndeko ne comer. pe mayele. O irmão dele, muito Abi, ah! inteligente, disse: Donc ana lia te, eu fico sem comer na sala jeune. para jejuar Ye nde alia. e ele coma. Te? Não, Na ko sa ka jeune bongo te. não posso jejuar em vão. Jeune foi zana li futi nango. O jejum tem que ser Ayibisi tem que ndeko ter na um ye, pagamento. na ina peso biloko wa olia. Disse, Nga eu na quero garder ficar na nga a jeune. comida, mas eu vou Mais ye jejuar. baka ete, Mas saiba soki que na li ete, se eu não na comer, gêner, jejuar, droit de naissance na yo. a Il tua faut ye pa nanga. primogenitura Soki yo tem que domina vir nga, a mim. Se você nga na ndo domina, domine eu yo. vou Soko passar zaka a ya dominar. nanga, Se nga eu na meu koma irmão ya mais na velho, yo. eu vou tornar teu irmão mais velho. Au moins lokoso ndenge perdre ye. Viram como Azalaki yaya. a gulosice Azalaki na droit de lhe fez naissance. perder. Ele Mais boy tinha ko o direito da gêner, a perdre primogenitura. droit de naissance. Ele não aceitou Bato jejuar, ebele na perdeu o direito da bonzambe, bayamba na primogenitura. bango yesu Muitos na avant, vida cristã mais receberam bakotikala kaka Jesus komona cedo, autorité ya mas nzambe nunca te, viverão a puissance ya autoridade de nzambe Deus, o te, poder de à Deus, cause por ya causa kolialia balingi querer kogene comer a todo te, momento, baza não na querer esprit ya jejuar. Esaú. Tem o espírito de Esaú. Bato ebele Muitas babengami na pessoas mokili oyo mpo badomine são chamadas a bakonza dominar, ezala na famille seja na ezala na família, société na sociedade, ezala partout em todo bakoka lugar, kodomine te mas não mpo consegue na dominar, nini porque bateka domination vender na a fufu dominação, boule nationale trocar balingi com toujours funge, fufu querem balingi sempre toujours comer matabela funge, so bayebisi ye kolia roxa, te se lhe dizer não toa come, na gene akolia na acha kati ya pra jejuar, chambre ele se bato esconde bamona pra ye te comer, para que as pessoas ayawa possam ver. afundukisi elongi Aqui faz cara de ondire triste, aza na gene como se tivesse nzokanda aza jejuar. Esaú azoperde Quanto tempo bokonzi Esaú tá azoperde perdendo kiyaya autoridade, azoperde tá autorité perdendo a azoperde primogenitura, domination tá perdendo azoperde dominação, positionnement tá perdendo azoperde posicionamento, bénédiction. tá perdendo a bênção. Que l'Éternel bénisse sa parole O Senhor et que abençoe a l'Éternel sua vous palavra. bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Que l'Éternel bénisse sa parole Que o Senhor abençoe a sua palavra. et que l'Éternel vous bénisse. E que o Senhor À vos suivre abençoe. demain. Amanhã. Aleluia. Tu n'as pas permis de Esaú, Pergunta Todos mais a Jacob. próximo de ti. És Esaú. Esaú, ou Agenakate, Esaú Alingi não pour jejua. national. Ele gosta Mais muito de Jacob, comer.
ajenaka Mas yango Jacó nazoka jejua. position ya yaya Por isso yango toma anadominaka posição yaya de primogênito, alleluya domina yango a akomaka héritier Por isso ele yango torna papa herdeiro. tiaka loboko Por isso mpo ete pai ye o agene abençoa, porque atiki ele kolia jejuou. me Esaú alingi Mas kabunda Esaú, sona ele quer comprar todo aperdaka momento, nyonso perde tudo. ameprisaka jeune et prière. Ele despreza, negligencia o jejum e a oração. Amen. Amém. Nasisi nanga. Terminei. Opa ya lobi de thème O pai akolekisa disse biso dois le temas, vamos lelo passar naza da hora. préparé naye nanga olekisa Hoje mutu leya vim te preparado, tosuki na não biso vim. awa. Paramos aqui. Alléluia. Amém. Yo moko koyeba na 14 jours soko eza Esaú to Você saberá nestes 14 so monika oye dias. te tomoni yo tomandi oseka. Ninguém vai te Yeba kaka perguntar, se tu ikomanya não wa, apareceres, Esaú. vamos começar a rir depois de te ver, saiba que está escrito Mais na soko tua oye testa, mo te opesi Esaú. mbote yana. Mas se jeune apareceres prière, e yebaka, veres que a saudação usa for Jacob. aquela boa, saiba Mais que yo moko pe yebaka so é ozo Jacó. gene te. Saiba Ata que biso seja toyebi jejuar, te. ainda que nós não soubemos, Yebaka positionnement no échange. mas saiba que o teu posicionamento mudou. Bamusu baozwa positionnement na yo ya domination. Outras pessoas estão a receber o teu posicionamento de dominação. Kolela te o ngai na o comprendre te Não maka. chore dizendo não estou a entender as coisas. Même papa na likolo. Mesmo o Pai A opambolo Celestial te na bénédiction wana. não vai Ya te 14 abençoar jours oyo. desta Pois é bênção de reservé 14 na dias, Jacob. porque é Muto reservada ya para observer Jacó, jeune. aquele que vai observar jejum. Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Alguém está conosco. Jacob, c'est celui qui gêne. Jacó é aquele que jejua. Et bien Esaú, a Sabe, gêné en été. Esaú Là, não on appelle jejua. papa. Quando foi Ameka qui preparar soupe. o cozido Ameka do pai, que provou o molho. Mais Jacob, Mas Jacó a memeli papa biloko. levou a comida Ameka ao soupe pai, te. não Maman provou o mutalamba, molho. Foi a maman mãe que mutameka preparou, foi a mãe que provou. Jacob pe sa papa. Até levar ao Azalaki na pai, gêne. ele estava em jejum. Yango wana papa pambola ke. Por isso o pai o abençoou. Tozobondela. Vamos orar. Loba na Nzambe. Diz a Deus, Pesanga makasa ko gêner. dá-me forças para jejuar. Pesanga volonté ko gêner. Dá-me vontade de Nazala jejuar. fidèle na jeûne et prière. Que eu seja fiel Nazala ao jejum Esaú e te. oração, que não seja Na Esaú, méprise jeûne et prière que te. não despreze Kotisa ngai o na jejum fin e ya jeûne et oração. prière oyo. Faça-me entrar neste A partir vento de de là, na jejum e zéro oração. heure. A partir de hoje, às Na 0 banda horas, observer jeûne que eu nanga. observe Na jejum, rate jour mon côté. que não fale nenhum Bondela na dia. kombo na Yesu Masia. Ore em nome de Jesus Tombola Cristo. mongongo pe bondela. Levante a tua voz e ore. Tombola mongongo pe bondela. Levante a voz e ore. Alléluia. Seigneur, pesa ngai makasi. Tobandi jeûne et prière, Seigneur. Nazala muto ako jeûner. Nazala muto ako prier, Seigneur notre Dieu. Na mépriser jeûne était, Seigneur notre Dieu. Chaque jour, nazala, oh Seigneur. Mais chaque jour, nanda kunangana soit un prière. Chaque jour, na jeûner, Seigneur notre Dieu. Pour na teka autorité nangate, na teka puissance à domination nangate, na teka positionnement nangate, Seigneur. À cause ya kolia, à cause ya libumu, Seigneur, pesanga makas. 14 jours nazana makas. Na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé yoka. Amado, ouça. Okinde ko bebisa, Vai destruir, ko telemela, vai se levantar nyonso, contra tudo. okoki ko bundisa yo. Pode te combater Pour o jeûner te o prier te. para que não Okoki jejues ko nem ores. empêcher yo. Tudo que vai te Pour impedir oya ko sangana na biso te pendant de 14 vir jours. reunir-se com Telemela mo o bebisa mo na kombo na Yesu. 14 To dias. bondela avec autorité au nom de Jésus. Oremos com autoridade em nome de Jesus. Bebisa telemela. Destrói-se, levanta Obstacle contra nyonso. todo obstáculo. Mutu nyonso akoki koya ko empêcher yo Toda po jeûner pessoa que te. pode vir Azala te musika na impedir, yo. se afaste de ti. Azala musika na yo. Esteja longe Akufa de te ti. mas a musika na Não yo. morra, mas Bapansa esteja ko longe de komemela ti. yo. Pensamento Distração pode komemela trazer yo. para ti, toda Na yena distração distração pode de musika. trazer. Ele, essa Vai distração, venema ba esteja circonstância. longe. Circunstâncias, Oye comme qui ko eventos surgir. podem Pona ko surgir empêcher yo para nanga. te impedir, Poto jeûner te to te prier impedir, para te. jejuar, Bebisa orar. yango. Destrói. Koisa yango.
Na Destrói. kombo na Yesu Masiya. Em nome de Jesus. Bebisa yango. Destrói. Bebisa yango. Derrube. Na kombo na Yesu Em Masiya. nome de Jesus Chaque fois Cristo. que vous jeûner. Sempre que Chaque quiseres fois que vous jejuar, prier. sempre que Mas quiseres orar, circonstance mo boye telemela kayo. surgem certas Et puis bako circunstâncias. malade. que faz Oli você wa. adoecer, Oli kambo boye. ou O problème boye. ou Bengana certo yango na kombo na problema. Yesu. Expulsa isso em nome de Bengana yango na Jesus. kombo na Yesu. Expulsa em nome de Même Jesus. manque ya mbongo ya transport. Mesmo a falta É de que ele dinheiro é para música. transporte, se afaste de ti. Complication ya transport que ne Toda musika. complicação de Problema transporte se afaste santé de que ti. ne musika. Problemas de saúde se Ba afastem problema de ti. famille que ne Problemas musika. familiares se afastem de ti. Oh, nyonso eko empêcher yo. Tudo que pode te impedir. Ezala eza bato to nini. Sejam pessoas. Telemela yango. Se levanta contra isso. Bebisa yango. Destrói. Na kombo na Yesu Em Masiya. nome de Jesus Cristo. Yoka bien aimé, bien. Ouça, Yoka. amado. Kende ko dédié 14 jours epai na Nzambe. Vai dedicar esses 14 dias a Deus. Yebisa Nzambe azala bâtisseur a 14 jours. Peça que Deus seja o edificador desses 14 Amimonisa dias. puissamment na 14 Que Ele jours. se manifeste poderosamente nos 14 Dédié yango dias. epai na Nzambe tobonde na kombo na Dedique a Yesu. Deus, oremos em nome de Jesus. Dédié 14 jours epai na Nzambe. Dedica os 14 dias de jejum e oração nas mãos de Deus. Bibelo biso Nzambe akotonga te oyo Diz nyonso a akotonga Bíblia otonga que se pamba. Deus não edificar todo aquele que edificar em vão, So Nzambe edificará. akosala te akosala osala Se pamba. Deus não agir ou fazer, So quem Nzambe fará, fará em akoprotege te vão. akoprotege akoprotege pamba. Se Deus não proteger, quem proteger, em vão protegerá. Bondela bongo na kombo na Yesu Ore Masiya. desta maneira em nome de Jesus Cristo. Père éternel et Dieu, Pai eterno Deus, nous te disons merci nós te pour agradecemos ces bons moments de la parole que nous venons de passer. por este bom momento da palavra que acabamos de passar. On a évolué avec 2 thèmes Evoluímos com 2 temas qui nous ont bénis. que nos abençoou. Merci pour cela. Obrigada por isso. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Que l'Éternel vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Nakozonga na suka pona zwa ba alliance. No final, vou voltar no púlpito para receber as alianças. Jesus. Shalom Église. A paz do Senhor, igreja. natelemi mpona pesa banonce na sengi na biso bokebi tolanda yango malamu. Levantei, estou aqui para dar os anúncios, peço a atenção de todos. Na fin ya kilte baouvrier nyonso batikali. No final do culto, todo o obreiro vai ficar. Tobeti sete makasi.